José Aldo Pinheiro. São 11h05. Estamos começando pela Rádio Guaíba o debate do nosso Ganhando o Jogo, a nossa equipe reunida. Vocês viram aí na live da câmera o senador Lazier Martins. Ele ainda está desde ontem um pouco conduído com aquele baile que o Inter tomou no primeiro tempo do Vasco e um resultado injusto do segundo tempo do Inter. O Inter merecia ter virado. E o Lazier ainda está um pouco balançado com a atuação do Colorado ontem, porque ontem era para meter a 4ª vitória consecutiva. Vejam que ele... Não, eu opinei, com licença, aqui nesse grupo tão expressivo que nos honra tanto e nos alegra tanto com as jornadas esportivas. Eu disse ali para o Guti que o primeiro tempo foi um fiasco, porque foi um baile que o Internacional levou, né? Lastimavelmente. Aí melhorou no segundo tempo. E uma surpresa, porque o time tinha a obrigação de jogar melhor. Se ele melhorou no segundo tempo, por quê? Em parte porque entrou o Carboneiro. Se o Carboneiro estava cansado, ora, coloca ele até resolver o jogo no primeiro tempo. Começa com ele. Aí foi botar lá no segundo tempo. E entrou muito bem. É. Enfim, o fim de semana não foi bom. Não foi. Obrigado, Lazier. O Lazier está por aqui ainda porque nós estamos aguardando o final da reunião entre os senadores e a embaixadora. É a embaixadora, né? Chama embaixadora ou embaixatriz? Embaixadora. Embaixatriz é a esposa do embaixador. Obrigado, Rogério. Boa, oportuna correção. Nada como a cultura brasileira. Então é isso. O senador está aqui porque ele está acompanhando o programa dele, anunciou a reunião e estamos aguardando o final. Se eventualmente se prolongar muito a reunião, nós do jornalismo daremos o resultado da conclusão desse encontro. Há uma torcida gigante dos brasileiros, empresariado de todo o país, os industriais do Brasil inteiro, mormente aqueles aqui da região da Serra, que é o segundo maior polo metal mecânico do país. Tabaco também. Caxias só perde para São Paulo. Então seria devastador para a nossa economia que fossem mantidas essas tarifas apresentadas pelo governo Trump para o Brasil. Não, e uma atitude. O presidente da FEComércio, o presidente Luiz Carlos Bond, fez uma manifestação importantíssima nesse final de semana, no sentido de que estão se descolando do governo federal. Procuraram o governo estadual para fazer negociação diretamente com o governo norte-americano, se descolando das ações do governo federal. Mas os senadores estão falando em nome da União, não, né? É evidente, mas aí o presidente Luiz Carlos Bom não está falando em nome do Rio Grande do Sul, ele está falando em nome de um segmento, que é o segmento do comércio e serviço do Rio Grande do Sul, que seria extremamente afetado também. Então, a proposta de procurar o governador do estado é de conduzir uma negociação em paralelo, mas que seja uma negociação com os interesses aqui do comércio e serviço do Rio Grande do Sul. Excelente, no meu entendimento, a atitude do presidente Luiz Carlos Bom. A nossa indústria seria tremendamente afetada, e aí padece a indústria com reflexos todos para a economia. Mais de 150 mil empregos perderíamos assim de cara, e para além disso, se estendendo no tempo, isso poderíamos perder as nossas plantas industriais para outros países, e assim, gerando emprego lá. Nós, toda a região sul é quem mais produz tabaco no Brasil, a não ser a Bahia, que produz mais para charutos próprios, né? E a gente exporta tabaco aqui. Muito. E o Rio Grande do Sul é o maior produtor. E existem três tipos de tabaco que o Rio Grande do Sul planta. Uma mais barata para misturar, e essa é muito vendida para os Estados Unidos. Uma de melhor qualidade, que daí o americano quer para fazer cigarros e charutos de mais qualidade. E uma terceira que daí é utilizada no Brasil, no mundo inteiro, para cigarro. Mais ou menos assim que o Sandro Fábio estava me explicando. E a nossa exportação, principalmente de uma das qualidades desse tabaco, ela é de 90% dos Estados Unidos. Imagina toda uma indústria, toda uma cadeia, desde quem planta, quem beneficia, quem transporta, quem trabalha eventualmente, sazonalmente, em colheitas, tudo isso vai ser afetado. O primeiro passo é dar férias coletivas para os funcionários com
com uma dependência tão grande de um único adquirente, no caso da indústria de Caxias, há algumas empresas que 90% exportam para o mercado norte-americano. Teriam que, naturalmente, interromper a produção. E aí o perigo, depois das férias coletivas, a possibilidade de demissões. Sim, esse é o dilema que nós estamos enfrentando. Mas, enfim, o programa vai tratar das coisas do esporte, nós estamos aqui reunidos, bateu uma ventania, ainda está ventando. Eu vim do norte da cidade e muita árvore, muito galho caído, galho caído sobre a fiação de luz. Mas de todos nós, aquele que parece mais ter sofrido os efeitos da ventania foi o colega Marcelo Salzano. A gente olha para o Salzano e nota... Pô, Zé Aldo hoje está impossível. A cara do Rogério. Essa foi muito talentosa, Zé. Parabéns. Foi talentosa e ordinária. Né? Muito talentosa. Só porque tu cortasse teu cabelo, tá com o cabelinho espicado. É Dunga. Cabelo do Estilo Dunga. Dunga. É o Dunga, estilo Dunga. Muito bom. Eu gosto de te ver de bom humor, Zé. Tá bem, Isso é importante. Bom, são agora 11h10, a hora certa é Unidos, a Casa da Folks, na Ipiranga, fácil de chegar pertinho da PUC. Estamos aqui com o Ganhando do Jogo, em nome de Produtos Dália. O melhor momento do seu dia. De novo, Produtos Dália. O melhor momento do seu dia. Muito bem, Santo-Angelenses Unidos jamais serão vencidos. Jamais. A Stara também está conosco, não me toque agora na área. Mais autonomia, precisão e economia na pulverização da sua lavoura. Escolha a linha Imperador da Stara e colha resultados. Gente, ontem tinha uma mudança de temperatura com aquele vento no Beira-Rio. Bate frio, aquece a cabine, porque a cabine estava, inclusive, com o vidro embaçado, estava quente lá dentro. Eu estou com uma sensação de rouquidão. Cabine com vidro embaçado. É para quebrar o narrador. Sabe que eu fui pro gramado ontem até esperando tem que mandar pro pessoal do Inter para passar um anti-embaçante ali, alguma coisa. Que barbaridade isso, né? Até O ar não estava ligado na cabine? Tava. Mas é que ontem tava muito estranho. Deu neblina, ficou quente, abre janela, fecha janela, liga ar, desliga ar. Tinha que tirar aquele vidro de lá. Não sei, Orestes. Um dia de ventão que nem hoje, assim, na tua cara. Haroldo de Souza. Tirar aquele... O Haroldo mandou tirar só um lado. Fumaça de dentro da cabine. Beijo, Joaquim. Beijo, Joaquim. Te tá adoramos. inspirado hoje, hein? Não, mas eu até fui pro gramado ontem, esperando uma chuva daquelas, mas até que foi tranquilo, uma chuva bem fraca durante todo o jogo, assim, em muitos momentos parou e até foi menos do que eu esperava. Agora, em relação ao Internacional, o que explica aquele vareio dos primeiros 30 minutos também muito se deve a um nó tático que o Fernando Diniz deu no Roger Machado e também pela preguiça que o Inter entrou em campo ontem. Foste cirúrgico. A causa principal foi o modo como o Vasco se propôs a jogar. O Inter não encontrava a bola para ele ter o seu jogo, para ele propor para ele. Como é que o Vasco evoluiu tanto em uma semana? Pois é. Não é. Como é que evoluiu tanto em uma semana? Semana passada eu ouvi críticas. Esse time do Vasco aí é nada, é uma porcaria. Eu falei o Grêmio é uma porcaria maior ainda, que empatou lá. Eu até falei com o Cristiano Vestiário ontem. Eu disse, Cristiano, lembra que eu te falei que era legal de ver alguns momentos o jogo do Diniz? O Grêmio marcou bem também o Vasco, de alguma maneira. Claro. O Vasco, ele taticamente é muito legal. A gente deu uma pecha pro Diniz, queira ou não queira, ele ganhou uma Libertadores, independente das circunstâncias, e ele faz algumas coisas legais já nesse Vasco. Com todos os com todos os elogios ao Diniz, eu estou trazendo o assunto aqui, não é pelo Diniz, sim, não é pelo Mano Menezes, é a pecha que se coloca no Mano Menezes. Ele marcou mais. O Mano Menezes marcou mais. É claro que o Volpi fez pelo menos 3 defesas importantes naquele jogo, tanto que foi escolhido pela nossa equipe como o melhor em campo. Eu votei mais naquele meio-campo do Vasco, como é que é o... Nuno Moreira. Nuno Moreira. Nuno Moreira. Que para mim joga muito aquele rapaz. Mas o Grêmio fez isso, o Grêmio marcou bem o que o Internacional jogou ontem foi não o lateral fez. Direito. Não, já tinha jogado também, já tinha entrado, jogou, foi praticamente o mesmo time do Vasco que enfrentou o Grêmio e enfrentou o Internacional ontem. Se vocês pegarem as escalações, vocês vão ver, tem uma ou outra alteração
Esse lateral direito jogou também contra o Grêmio. Ele perdeu o João Vitor pro jogo. A grande diferença foi essa aí. O Grêmio fez uma marcação mais aplicada que o Internacional e não tem jeito. O Internacional, para fazer uma marcação com o meio-campo que tem, não vai ter jeito. E tem uma outra situação, Rogério, que me desagrada profundamente no Internacional. O Gutierrez já bateu nessa tecla várias e várias vezes. Parece que o Inter escolhe jogo para jogar. E isso me parece sempre muito claro na véspera de uma partida importante da Copa do Brasil. O Inter entrou numa moleza, sem competir, o Vasco fazendo o que quis nos primeiros 30 minutos. Bastou o Inter apertar um pouquinho que fosse. Ele teve 3 chances primeiros. Demorou 30 minutos para fazer isso. Com 10 minutos aí já veio e já muda o comportamento. Não, é que não conseguiu fazer. Eu fico não mais nessa aí fazer. também. Ele não a gente está tirando o mérito do Diniz e também o fato do Roger. Gente, o Roger pediu uma reunião com o Adailton. Pediu o goleiro cair. Pediu uma reunião com o Bolzan e com o Ribas, porque ele estava. Ele ia tomar 3. Vocês estavam no estádio, muitas vezes escapa, mesmo que tenha o monitor. Enxerga o que a TV não mostra e a TV não enxerga o que nós mostramos. Claramente, o massagista do Internacional chegou atrás do gol, fez sinal para o Rocher, cai e apontou. O Rocher deve ter perguntado por quê, e ele aponta, porque os caras precisam falar lá. Entendeu? Porque realmente isso. Agora, só tem o seguinte detalhe. Tu tem que ter, dentro de campo, soluções de... Olha aqui, parei um pouquinho. Nós já vimos o Grêmio fazer isso na época do Quinteiros, o Braithwaite reunir todo mundo no meio do gramado, entendeu? Isso chega um momento que a iniciativa tem que ser dos jogadores que estão lá dentro. Se tu tem jogadores que são, vamos dizer, de nível superior, tá? Como o Thiago Maia, tá? Como o Alan Patrick, tá? Que são os 2 principais naquele time que começou. Eles têm que chamar a turma aqui, olha aqui, vamos segurar, vamos fechar aqui a casinha até a gente se reagrupar. Eu não entendi por que o Inter ficou espaçado, tomando bola nas costas dos 2 lados. Inversão encaixava, na paralela encaixava, qualquer bola do Vasco entrava. E ninguém fez nada. Teve que o Roger parar o jogo para dizer pro Wesley fechar a outra ponta. Eu entendo e concordo com as ponderações de vocês de que também o Inter não conseguiu encaixar. Mas também eu vou bater nessa tecla de novo. Também tem a ver com postura do time. Quando o Inter entra às ganhas, com a corda esticada, como a gente fala muitas vezes, a história sempre é diferente. Bastou o Inter apertar um pouco que fosse e depois criou dificuldade pro Vasco, mas... Lembrando que entraram 2 contra-ataques no segundo tempo do Vasco, o David se atrapalhou e o outro, por um passo, o Verratti estava impedido. O Inter deixa de ganhar um jogo facílimo. O Vasco não existe, gente, com todo respeito. Eu não ouvi o Roger... Aí tudo bem, né? Aí então não tem mais o que a gente analisar. É direito de avaliar. Eu não ouvi o Roger no final, porque tive que sair, tive um compromisso, mas me diga uma coisa, ele admitiu que foi envolvido? Ele falou que foi os piores 30 minutos da passagem Tinha que admitir, era obrigado a admitir, né? No ano todo. No ano nesse ano que viu? Como é que é a coisa? Não, foi muito ruim. Foi feio, isso não se repetirá nas Copas. Uma coisa que a gente debateu aqui, Salzano, e o Rogério acho que concorda comigo. Precisava ser o mercado ontem, cara. Sim. O Inter estava com os 2 zagueiros desorientados, os 2, desorientando o outro. Mas isso é verdade. Aquilo que eu tinha falado antes. A cautela física. Exatamente. Pelo gramado, tu não tem a garantia ainda de que o movimento poderia ter sido jogo... pior, Rogério. Pois mas eu te digo assim, até eu acho que o Cleiton Sampaio não foi mal. Não, mas teve alguns momentos que, se não é o Wesley ali ajudar, o Gato... Mas ele é limitado. Mas a questão de ser limitado... Tu sabe que eu acho ele melhor com a bola no pé? Eu acho ele interessante até na construção. As 2 cabeçadas que o Internacional teve... Uma foi ele. O gol sai de uma iniciativa dele, do chute dele. E ele não teve nenhum comprometimento no gol do Vasco da Gama. Tá? Então, o que eu vejo é o seguinte, não estava ali, claro que eu concordo também, se o mercado tivesse em plenas condições, mas eu fiz essa ressalva, 300 dias parado, por melhor que tenha sido a recuperação, tu voltar num campo, não só pesado também, é escorregadio, né? O gramado fica escorregadio, e aí é que fica o perigo para um jogador outra preocupação que está voltando. O joelho, né? A preocupação é do cara ter uma lesão muscular. Tudo, a lesão muscular o joelho, teoricamente, está igual ou melhor mas o Ivan também, teoricamente, estava já teve lesão de novo.
Já teve lesão de joelho. novo, mas é raro isso acontecer. Só que Mas muscular é complicado. muito Então, comum. nessa cautela, Pós-volta. tudo bem. Agora, eu concordo, eu estava ouvindo, acho que foi o Lazier que falou, né, na tua participação, Guti, foi isso? O Lazier falou sobre o Carboneiro, não foi? Agora há Sim, a pouco. gente estava falando, eu falei também. Exatamente. Não, é porque como o Lazier participou agora do início, eu não sei se ele falou aqui Sim. no Ganhando ou falou ainda no Acontecendo. Eu também, eu partilho dessa opinião dele. Eu entraria e depois eu poupo, que é o que eu penso, não é poupar antes. E se o Roger justificou a questão de manter o Wesley no lado direito pela questão de experiência tática e que tem que deixar o mais jovem aonde é mais confortável, até eu entendo isso, mas então começa com o Carboneiro. Ele disse Acho que já passou da hora do seu Wesley amargar um banquinho de reserva. O Roger a questão do vai botar quem? Bota o Carboneiro, na esquerda. Carboneiro na mas esquerda. o Wesley não jogou na esquerda. O Wesley jogou no lado direito. O Wesley jogou no lado direito. O Wesley está se sacrificando. E aqui eu vou começar a entrar num terreno que eu sei que eu vou ter opiniões em contrário, Sim. mas está lá o seu Wesley para fazer o trabalho de fechar mais atrás, de fechar na linha de meio campo. Por quê? Porque nós temos um meio campo que não volta, que não faz nenhum movimento nesse sentido, que tem uma zona de conforto, que trabalha numa área ali de quanto? 40 metros quadrados, se tanto? 35 metros Mas quadrados. isso é da história do futebol, né, Rogério? Não é da história do futebol, é da história do futebol. O Corinthians do campeão Internacional. brasileiro, alguém corria pro Neto ficar perto do gol. Não, que ele chutava muito. mas aí então nós vamos A pegar bola era outros- quadrada aquele nós tempo vamos ainda. pegar O Grêmio outros campeão exemplos. do Renato tinha Vamos alguém pegar- correndo pro Douglas, ficava na frente. Vamos pegar outros exemplos também. E aí se resolviam. Vamos pegar o Palmeiras, que para mim é o mais emblemático, o Palmeiras do Filipão e depois o Cruzeiro do Vanderlei Luxemburgo, que montava um esquema com 3 volantes para o Alex ficar livre atrás dos 2 atacantes. Perfeito. Então o Internacional que passe a fazer isso. Mas eu não concordo em prejudicar um dos atacantes, que no caso é o Wesley, para deixar o Alan Patrick enfiado na frente, trabalhando nessa zona de conforto. E não resolve, né? Permite uma resolvesse- divergência, Rogério? Não, Antes da divergência. Eu já coloquei Antes- isso, que viria Só queria divergência. Eu estabelecer quero- uma informação, porque o Roger explicou a situação do Carboneiro. Ele disse que o Carboneiro estava cansado e ele Sim. iria colocar o Carboneiro depois para pegar o outro time cansado. Mas aí eu Inclusive, faço foi uma que eu pergunta concordo, para vocês, olha aqui, ó. Sim. Se o Carboneiro não pôde começar o jogo, estava cansado, por que é que o Wesley não jogou na esquerda? Mas aí o Roger explicou também, foi o que eu disse um pouquinho antes, Ores. O Roger explicou que um jogador jovem é a questão de onde se sente mais confortável. Então, ao invés de colocar o Gustavo Prado no lado direito, que Sim. ainda não tem todo, vamos dizer, a experiência tática para jogar, ele se sente mais confortável, Gustavo Prado, no lado esquerdo, Na dele. que é onde ele fica mais próximo para trazer, para chutar com o pé direito e tal. E o Wesley é um jogador mais experiente que pode compor pelo lado direito, como já vinha compondo, né? Mesmo com a entrada do Carboneiro. Foi essa a explicação que o Roger deu. Agora, o que eu discordo é de ter entrado depois, por mais que ele tenha conversado com o Carboneiro, e o Roger disse isso na coletiva também, né, que conversou com ele para saber como é que ele estava, e o Carboneiro disse, olha, eu vou cansar. Mas aí tudo bem, é que eu acho que é preferível você iniciar jogando, tá, e cansar e depois ser substituído, do que ter que entrar numa situação onde o time está perdendo e tu tem que desenvolver muito mais, inclusive no aspecto físico. Se tu me permite, Rogério, sabe que a gente tem, e não preciso dizer isso, mas de qualquer maneira me condeno a não abrir mão desse espaço de generosidade, de respeito, de carinho. Com todo carinho, o que nós temos aqui é uma situação de custo-benefício. Há algum eventual sacrifício de um outro companheiro para que o Alan possa potencializar o seu jogo, me parece mais uma necessidade do time do que do Alan. Esse jogador tem, entre gols e assistências, envolvimento, os ouvintes até trazem esses dados às vezes, mais de 20 envolvimentos em assistências e gols dele na temporada. E o que nós temos é um momento em que, depois que voltou da temporada, o Wesley não está conseguindo
analisado o Wesley nele mesmo, ser o mesmo Wesley da temporada passada. Ele era artilheiro, ele concluía bem, ele infiltrava, fugia da marcação, vencia, tinha vitória pessoal, infiltrava, fazia gol, aparecia nos espaços. Ele não ocupa mais espaço, ele não tem vitória pessoal, ele não está conseguindo ser aquele jogador. Ele é horrorosa, tem que ir pro A banco fase de não é boa. reservas. Então não dá para Não colocar deu. a culpa no sistema ou no Alan para um problema que tem natureza personalíssima. Há um problema com ele, com o Wesley. Sua Excelência me permite a divergência? O Wesley tinha isso o ano passado, jogando por qual lado do campo? Jogando na esquerda. Na esquerda. Mas ele Só também não tem me jogado permita na agora. esquerda. Ele não... Agora ele está jogando no lado direito. Não é o lado de preferência dele. E depois, o ano passado, quando jogava o Wesley na esquerda, tinha um apoio de Thiago Maia, que fazia aquela triangulação com o Bernabé e com o Wesley. O Wesley jogava muito mais protegido, não precisava recompor tanto quanto agora ele é obrigado a recompor. Então, nós tínhamos um sistema pelo lado esquerdo que favorecia o Wesley. E, claro, um jogador que joga favorecido, que tem uma razoável qualidade, como é o caso dele, jogando no lugar que ele se sente mais confortável, para usar a expressão do Roger, ele tende a produzir mais. Agora, ele vai jogar pelo lado direito, onde ele não tem esse apoio que teve, joga com um lateral também apoiador, mas que é diferente, e não é o lado dele. Então, essa é a minha divergência quando se condena o Wesley da maneira como se está condenando. Mas tudo bem, o Wesley é a próxima negociação do Internacional, porque o Internacional tem o Carboneiro, deve pagar os 4 milhões aí de euros, dólares, seja a moeda que for, pelo Carboneiro, e o Wesley vai ser negociado, porque o Wesley não vai mais ter a possibilidade de jogar na posição dele. Em nome do debate, eu queria trazer a memória de vocês. Esse rapaz, que não começou bem a temporada, correu o Campeonato Gaúcho jogando pelo lado esquerdo. Ele ficou, 12 jogos sem fazer um gol? Chegaram a fazer uma celebração quando ele fez um gol na temporada, a dizer que ele não estava bem. Aí a desculpa era, não, ele perdeu a companhia do Bernabé, o Bernabé está fora, não renovou o contrato, não renovou o contrato. Então sempre há uma desculpa para a má campanha do Wesley. Quando é que a gente vai dizer, vencidas essas preliminares, vamos ao mérito? Ele tem um problema com ele. Concordo, é muita passação de pano. O Wesley tem que ir pro banco de reservas hoje. O Carboneiro tem que ser o titular. Exatamente isso. Exatamente isso. O futebol, da direita pode ser o Tabata. Eu me esqueci que o futebol era um jogo de tênis, né? Que se joga individualmente, não se joga em equipe. Eu tinha esquecido disso. Eu queria dar meu pitaco nessa Mas quando o jogador individualmente não está bem, Rogério, não é proibido. Mas o jogador não está bem, aí nós pegamos o jogo contra o Nacional de Medellín, onde é que foi, qual foi o pênalti, como é que o Internacional começou aquela reação? Eu gosto do Wesley. É que me permita, quando a gente não gosta de um jogador, normalmente a gente enxerga só os piores momentos. É aquilo que disse o Dee Brown, naquele livro, né? Enterre meu coração na curva do rio, né? Para my heart at wooden knee. Que ele diz, o homem branco só contou as melhores façanhas, não é? Da cavalaria e as piores façanhas dos índios. Diante disso, é só isso. Então tende a se observar. Mas não tem rejeição ao Wesley. Não. Mas é aqui, mas tem não gente contra o Alan Patrick, mas tem gente a favor do Mano. Mas eu sou um cara que não gosto do estilo de futebol do Alan Patrick e reconheço quando ele joga bem. Agora, eu não vou ficar passando pano para o Alan Patrick em tudo que é jogo. Não, mas... Ontem, por exemplo, o Internacional precisava muito dele no primeiro tempo e ele se escondeu. Qual foi o lance do Alan Patrick no primeiro tempo? Me deem um lance do Alan Patrick no primeiro tempo. Zero. Só a cobrança de falta. Sim. Só a cobrança de falta, aos 48 do primeiro tempo. Ele deu um toque rápido para o Bruno Henrique, que não virou lance, mas era uma boa transição só. O problema do Inter foi coletivo, Rogério. Isso eu também acho. Coletivo. Vamos olhar para todo mundo. Sobre isso. E aí é uma questão, não é nada contra jogador, é o pragmatismo dos problemas que eu estou enxergando no Inter. Primeira coisa, Tabata não quer jogar? Porque ele vai bem ali do lado direito. Por que ele não quer jogar? Porque ele quer jogar na dele. Pois é. Ok, vai esperar a vez dele. Então eu não posso querer o Tabata ali. Porque se ele não quer... Perfeito. Eu, pragmaticamente, pelo desempenho e característica de cada um, eu tiraria não porque tá mal, ou porque é pior, mas assim, Carboneiro não dá para tirar da esquerda. E na direita o Wesley não rende, eu ia pensar no Inter e ia botar o Bruno Tabata. Ele não quer.
Então, Bota o Prado, Não, então. mas entrou o Vitinho. Não, mas o Prado, o Roger explicou. Eu Agora sei que tudo bem, explicou. Agora Vitinho, bota o Vitinho é uma Vitinho. boa. Tá O bom. Vitinho é uma Entrou. boa. E não é de novo, é porque se encaixam e estão melhores. Não é porque o Wesley não presta ou coisa do tipo. E acho que tem que vender mesmo. A hora que chegar a proposta, vende, fazer o quê? É. Então, o Inter tem que começar a pensar mais no seu time e não em atender alguns jogadores. Ah, pois é, mas aí, Guti, não vai ter jeito. Atendendo demais Bruno Henrique, atendendo sim, em alguns momentos, Alan demasiadamente o Alan Patrick. E agora está atendendo o Tabata e o Wesley. Viu? Um que não quer jogar e o outro que tem que ficar no time de qualquer Viu o jeito. que o Roger disse ontem? O Roger vai se perder nessa Viu aí. o que o Roger disse a respeito do Bruno Henrique ontem? Que o Bruno Henrique, por vezes, tem que pegar, não sei se a expressão do Roger foi BO, mas alguma coisa bronca que não é dele. Realmente não. Aí eu pergunto para vocês, o Tabata, quando fez o passe para o gol do Carboneiro, tá? O Tabata, ele não entrou na substituição no lugar do Alan Patrick. Não, ele entrou certo? de 8. Ele entrou no lugar do Bruno Henrique. Isso. Até o Roger frisou isso. Depois, quando o Roger fez as outras alterações, é que o Tabata foi para o lugar do Alan Patrick. E pôde sair mais daquele lado direito e trabalhar todo o setor de meio campo ali na frente da área. Tanto que ele faz a jogada da linha de fundo. Tá? Ele faz a jogada da linha de fundo. É isso que eu digo sempre. A movimentação. Eu não desconheço que o Alan Patrick tem técnica. O grande problema é colocar essa técnica em produtividade. E aí é que eu vejo, se você não tem espaço dado pelo outro time, o Alan Patrick não rende. Não rende. Então, o Bruno Tabata vai perder espaço na fila? Vai perder espaço para o Vitinho, que vai entrar do lado direito, tá? Vai perder espaço para o próprio Wesley, tá? Que vem jogando como titular, e ele vai ficar, até a chegada do Alan Rodrigues, ele vai ficar entrando no lugar do Bruno Henrique, e sabe lá se um dia vai entrar no lugar do Alan Patrick. Mas é a opção dele, é a escolha dele. E o treinador tem que ir. Só que Sobre treinador, ainda já bem... são muitos jogadores demais no time, né, Silvano? Assim, que poderiam, de repente, passar por um câmbio, uma troca, e a soma deles está deixando o Inter com problemas. E eu acho que está na hora de mexer um pouco mais nisso. Sobre o treinador, até o Roger falou que foram os primeiros 30 minutos os piores dele nesse ano todo no Internacional, e que isso não se repetirá nas Copas, né? Que bom, né? Se acontecer nas Copas, o Inter toma 4 do Flamengo, toma 4 do Fluminense. Se acontecer o que aconteceu contra o Vasco. Porque, vamos combinar, né? A qualidade é muito... Desculpe, Marcelo, mas nós não podemos avançar no reducionismo cego. Nós somos bairristas, somos gaúchos, regionalistas, gostamos de enxergar muito o nosso umbigo. Mas, gente, o Vasco jogou bola ontem. É óbvio. Claro que jogou O bola. Vasco, taticamente, Ele envolveu o apresentou mais Internacional. coisas do que o Fluminense. Ok. Aí eu volto. O Vasco é horroroso, a gente não pode usar o reducionismo agora que foi contra o Internacional. Mas a gente usou o reducionismo, e o Salzano, inclusive, repetiu esse reducionismo agora há pouco, contra o Grêmio. Contra o Grêmio, nós reduzimos o Vasco. Mas o Vasco contra o Inter jogou mais que contra o Grêmio, Rogério. Tem um aspecto... Porque e o Grêmio não jogou mais do que o Internacional nesses 30 minutos, 40 minutos, Zé? Tem um aspecto claro, o fator local. O fator local acabou, curiosamente, beneficiando o Vasco. O gramado do Beira-Rio ajudou o jogo dos caras. Mas que coisa, que maravilha isso. Olha, primo, com todo o respeito. Para criticar o forte, Grêmio, hein? a gente passa pano no Internacional. Não dá. O Cristiano não veio e mandou um representante com procuração. É tudo granalismo, tudo granalismo. Isso cansa o debate, Rogério. Analisa o Inter separado do Grêmio e deixa o Grêmio para depois. Mas tu quer defender o Mano Menezes de forma oblíqua o tempo todo? Não. Eu quero defender o que o Mano Menezes... Mas aí é cansativo, pô. Porque tem aqueles que querem só acusar o Mano Menezes. Tem essa diferença. E que aí ficam com a visão toldada, bloqueada, tá? Porque é só acusação em cima do Mano Menezes. Aí não serve. Aí foi preciso, uma semana depois, o mesmo time que o Mano Menezes conseguiu razoavelmente amarrar dentro de casa, vinha aqui e dar um totó no Internacional. Foi diferente totalmente o jogo, Rogério. Desculpe, não consegui... discorrer sobre as diferenças do jogo do Grêmio com o Vasco para o jogo do Inter contra o Vasco. O Inter joga um jogo de bola no chão, o Grêmio jogou um jogo de tentativa de bola direta, de balão. O Vasco se adequou muito mais ao jogo contra o Inter do Beira-Rio do que contra o jogo do Grêmio.
Mas não quer dizer que o Grêmio é melhor que o Inter. E essa comparação, ela estraga o debate. Porque nós tiramos o mérito do Vasco. Você está pensando o Vasco como a oitava maravilha do mundo. E o Vasco não é isso. Ninguém está dizendo isso. Ninguém está dizendo isso. O Zé, pelas palavras dele, me parece que sim, que tá saudando. O Vasco não deu um baile no Inter. O Vasco não existe, gente. O Vasco não existe. Mas é claro que não existe, do teu ponto de vista. Mas eu também acho. Olha a colocação do Vasco na tabela. Mas olha a roda que o Inter tomou por 30 minutos, Salzano. Tem mérito do Vasco e tem preguiça do Inter. O Inter escolhe os jogos que quer. Agora, olha. Desculpa, Salzano. Claro que sim. Tá reduzindo o debate. Daí fica fácil. Os caras estavam com vontade, não tava. O Inter nunca tem problemas. O Inter é só porque não quis. Não ganhou porque não quis. Tu mesmo fala aí que o Inter sempre rende de colo esticado. O Inter foi envolvido porque não teve competência para jogar o primeiro tempo. Ontem o Roger ficou... já falei aqui, o Roger teve que chamar uma reunião com seus auxiliares no meio do jogo. Porque estava tomando uma roda. Pediu pro goleiro sentar para os outros. Foram 9 chutes, 5 escanteios, isso aliás, até marcar é um problema recorrente do Inter também, né? Mais de uma vez já aconteceu isso, do Inter entrar contra o Fluminense no Beira-Rio, a mesma coisa ontem diante do Vasco. Aí tem que fazer uma força tremenda para buscar um empate contra o horroroso Vasco da Gama. Olha o Vegete, o gol anulado, tudo bem agora. E a cabeçada que ele deu que a bola ia entrar, se ainda vai no gol. Tudo isso depois o Inter vem reclamar de desgaste. Mas ele se coloca nessa situação de desgaste. Mas todo time joga contra alguém, Marcelo. Foi a primeira pergunta para o Roger, né? Não poder se dar o luxo de administrar um pouco mais o elenco. Ele não pôde, porque ele começou com o time titular, só poupou o Carboneiro. Depois, sim, tirou o Alan Patrick para dar um descanso para ele, 10 minutinhos e tal. Mas é isso. Acho até que o Inter não vai chegar desgastado contra o Fluminense, não acho isso. Se o Inter forçasse desde o início contra o Vasco, poderia até fazer um placar razoável. Aí sim, depois tu preserva os caras para quarta-feira, que de fato é o jogo mais importante. Mas aí o Inter sai perdendo, toma uma roda desse horroroso Vasco da Gama por 30 minutos e depois é que vai buscar o resultado. Eu não entendo isso. Não entendo. Sinceramente, Rogério, eu não entendo. Time tu consegue tomar uma roda do time horroroso? É só por desinteresse? Também, claro. Mas esse desinteresse com 10 minutos já tinha ficado claro. Por que não mostrou interesse se estava tomando roda? Foi esperar uns 30, 40 minutos. Mas o Inter se repete nesses problemas. É só pegar vários jogos da temporada, Rogério. Vou te citar alguns aqui. Fluminense, Mirassol, eu não vou Nacional na Libertadores. Não vou nem pegar. Vamos lá. O Inter teve interessado contra o Ceará nos primeiros minutos, fez o gol. E depois, o Ceará teve pelo menos 2 oportunidades de oferecer o perigo. Contra o Santos, o Internacional fez 2-0 e depois tomou um contra-ataque do Santos, quando tinha que estar fechado, tá? Não adianta, isso é do jogo. O Vasco jogou melhor, o Vasco tem recurso, o Vasco não toda essa porcaria. O Vasco tem bons jogadores. Aqui o Zé Aldo estava destacando o Paulo Henrique, o lateral direito, é bom jogador. O grande jogador do Vasco está lesionado. É bom jogador. O Felipe Coutinho já passou. Mas também, é uma expectativa. Bem. Os laterais do Vasco jogaram bem. Esse menino Moreira é bom jogador. Rayan, bom. O Verrete é bom centroavante. Bom centroavante e cabeceio. Aí o Fernando Diniz quer fazer ele jogar com o pé. Eu não entendo isso. Ele é um dos melhores cabeceadores do mundo. Aí o Diniz quer jogar ele com o pé. Não assim, não. Ele participa das jogadas de triangulação do Vasco bem direitinho, assim, não é um primor, mas dá toquezinho de primeira, tabela bem, não vai nessa. No contra-ataque foi o gol que o pé na frente. O Inter fez foi uma infelicidade dele, claro, né? Ele tenta tirar a bola e cai no pé do Carboneiro. Mas eu não vejo assim tanto de. Eu acho que o Vasco tem. Olha, sinceramente, o Vasco desse jeito não cai com o Diniz. Vai perder, claro, para times melhores e tal, mas eu não acho que cai. O Zé Aldo disse que o consórcio estava representado aqui, mas eu queria o Cristiano aqui hoje. Porque o Cristiano me provocou ontem na jornada uma barbaridade. Rogério, tu já me provocou. O Cristiano me provocou. Eu queria o Cristiano aqui hoje, só para perguntar para ele se fosse o Alan Patrick que desse o passe para o gol do Carboneiro. Se ele, Cristiano, não ia estar enaltecendo o Alan Patrick. Mas como foi o Bruno Tabata, né? Lá no início, o Rogério, antes até, a gente vai entrar no Grêmio depois, mas o Rogério me falou de um jogador que eu tô louco para falar aqui depois.
Louco pra falar. Eu queria do criar Grêmio. uma. Queria mais criar tarde, uma- mais tarde, mais tarde. Queria criar uma falei ordem. só. Falou um só. Mas depois eu. Não, depois. Queria criar uma ordem hierárquica, pretensiosamente, de fatores da debacle colorada ontem. E em primeiro lugar está o desacerto coletivo do time do Inter. Concordo contigo. Muito bem, isso aí. Tava espaçado e o Vasco entrando com uma Coletivo. transição, Isso. com uma bola fácil pelos Os lados. Foi um corredores cara do só. Inter não andaram. Corredor, um horror os corredores Por quê? do Inter. Por quê? Um horror, um Por quê? horror. Por que E não que- é só o corredor, o meu corredor de frente, é o meu corredor na inversão também. Eles falharam das duas maneiras, Sim. direto e de inversão. Por quê? Não tinha voltado e o meio-campo estava também aberto, né? Não tinha marcação, Não tinha, vamos jogar. Tava tudo espaçado. Vamos para a quarta Exatamente. vitória. Tava tudo espaçado. A gente vê isso. O Roger, ele tá percebendo que tem qualidade e tal no meio-campo dele, mas eu não tô gostando muito do posicionamento do Bruno Henrique com o Thiago Maia. Por quê? O Thiago Maia fica mais. Ele é o primeiro. É. Mas se vocês observarem o Inter sem a bola, o Thiago Maia dá sempre uma olhadinha e alinha com o Bruno Henrique. Só que alinhar com o Bruno Henrique é tu marcando bem de um lado e o outro não tão bem do outro. Então tu deixa um espaço em que tu tem que compensar a primeira função mais atrás e tu deixa alguém trabalhar na do Bruno Henrique. Mas Se quem? tu for trabalhar na do Thiago Quem? Maia, tu tem duas posições para cuidar e ele tem uma só. Ele é um só, quer dizer. Pois é, mas E aí por tem isso- desacerto, porque teu meia tá lá com o centroavante, os dois lá na exatamente frente. isso aí. Um dos pontas quer receber para puxar contra-ataque. O outro isso volta contrariado. O Roger vai ter que dar uma olhada nisso. Tanto que ele fala, não, taticamente eu resolvi fácil. Tudo bem, mas não é tão fácil assim, né? O Inter não sofreu somente contra o Vasco, Mas contra outras equipes também. Como é que ele resolveu? Ele reposicionou o Bruno Henrique e depois, na coletiva, ele disse isso. O Bruno Henrique, às vezes, fica pegando bronca que não é dele. Exato. Exatamente isso. Agora, é a velha história do cobertor E curto. faz o Thiago compensar e aí tudo descompensa. É isso. Assim, ó, Aí tu tava- puxa o Wesley para cá, que é um atacante, para tentar compensar ali. Não é o ideal. O ideal seria que tu tivesse uma movimentação do teu outro meio-campo. O teu outro meio-campo não tem essa característica. Ele joga grudado no centroavante e naquela zona, naquele quadrado ali. Ele raramente ele abre para o lado. Tá? Então, fica capenga. Não vejo como. E aí, no momento em que tu não tem essa condição de marcação e tu vai querer só jogar contra um time que vem consciente, vamos combinar, né? Que o Diniz estudou muito bem o Internacional, né? Inclusive o espírito do Internacional depois de 3 vitórias. Ele jogou em cima disso. Nessa ordem hierárquica de fatores, em que coloquei a dificuldade coletiva do Inter em primeiro lugar, quero apontar outros 4 fatores, mas fazendo uma ressalva. Dentre eles, não está o Cleiton Sampaio. Ele não comprometeu. Ele não foi mal. Ele não é o Vitão, mas ele não teve nenhuma jogada pessoal que tivesse comprometido o jogo do Inter. Ok, nota 5. O Bruno Henrique não foi bem. Posso ajudar? Posso ajudar? E o cartão amarelo que ele levou Foi para compensar no um erro. do Alan No Patrick. erro do Alan que Patrick, veio sim. Não, ali ele foi vítima. Ali ele foi vítima, sim. Ali Mas é ele um tem zagueiro que nota 5. responder ao que o Alan fez. É um zagueiro limitado, mas tudo bem, ele jogou por uma circunstância. Beleza. Mas é zagueiro limitado, nota 5 no máximo. Mas, de fato, concordo, Rogério. Ali foi um erro. Tá avaliando por preconceitos, desculpe, Marcelo. Hã? Não, Tu tá qualidade avaliando o técnica. Vasco O por Cleiton Sampaio preconceito, é. avaliando o Cleiton. Nós estamos avaliando o jogo de ontem. O Cleiton Sampaio é um zagueiro médio, nada mais do que isso. Não, ele foi bem ontem. Mas ele não comprometeu. Não comprometeu, Na não. média, ele Não. teve É. dentro da necessidade. Eu tô colocando uma ordem hierárquica. Em primeiro lugar, para mim, o jogo coletivo do Inter que não teve encaixe. Em segundo lugar, o Bruno Henrique. E eu não sei aí se ele é consequência da falta do jogo coletivo ou se ele deu causa ao não funcionamento do jogo coletivo. Sou sincero em dizer para vocês. E depois o garoto que não entrou bem, o Gustavo Prado, a despeito de ter feito uma conclusão maravilhosa, ele não tinha vitória pessoal, ele não encaixava no jogo de troca de passes, de ultrapassagem do Bernabé, ele não conseguiu jogar. O Guti falou agora há pouco sobre os corredores do Internacional. Como é que vai ter produtividade? E a tua análise é correta. É um conjunto. O conjunto do Internacional não funcionou. Agora, tem que ver. São várias circunstâncias que levaram a isso. Inclusive, a gente pode ter as análises individuais também.
E depois eu acrescentaria o Wesley, que não teve boa atuação, e o Alan Patrick também. Ele não teve boa atuação. O primeiro tempo. Mas o Borré, quando o jogo, no segundo tempo, foi para um jogo de entrega, ele correu feito um condenado, gente. Não, ele tenta. Ele tentou. Mas ele tem participado um pouco como centroavante. E perdeu um gol que ele não pode perder na pequena área ontem. Ele saiu para buscar jogo, deixando o Raikkonen infiltrar, e o Raikkonen não conseguiu ontem, ele não conseguiu. Não, aí é que tá. Outro mérito do Vasco também. A gente tem que entender. O Vasco se fechou bem e os caras, o Maurício Lemos ali e o Lucas Freitas jogaram bem. Os isso aí. Jogaram entrou bem. Um cara gigante, o Luiz Gustavo. 19 anos, eu acho que tem uns 8 metros. E aí o Vasco se defendeu bem e tal. E eu falei depois do jogo, quem ficou com a missão de afundar entre os zagueiros do Vasco se deu mal. Tanto que as jogadas saíram todas pelos lados. Quantas bolas foram cruzadas para a área? O Bernabé chutou, o Aguirre chutou, o Cleiton chutou, todo mundo chutou meio de longe, de fora, travado. Agora, de dentro da área não tinha mais como, porque o Vasco estava com as costas para a parede. Eu acho que não foi assim 0 bola cruzada, até porque o lance de gol do Internacional é uma bola que vai para o outro lado, é uma tentativa. A gente teve também bola do Bernabé vindo para o lado direito, cruzamento que passou por toda a extensão da defesa. Eu vejo que a gente tem que considerar que o Raikkonen é o quarto da fila ali, né? Não tinha o Ricardo Matias e não tinha nem... E no momento em que tu entra num time como o Internacional estava jogando, o teu rendimento ele pode cair. O menino está começando agora, não consegue jogar o que os caras não estão jogando. O Raikkonen entrou pela característica dele. Exato, por aí isso. Por não ter um outro, né? Não ter outra característica. Mesmo assim, entra numa pressão do jogo. Exato. Claro, exatamente. Aquela coisa, se cruzar e ele acertar um caminho, nossa, maravilhoso, mas não dá nem para culpar ele de nada. Não dá nem para culpar. Ontem eu achei até que que precisava do resultado, né? São questões diferentes, assim, mas eu achei até que o Roger ia trocar um dos volantes por volantes, mas precisava buscar o jogo porque eu falei, né? Eu ainda quero ver o Luiz Otávio de primeiro? Com o Inter precisando construir, buscar resultado, ocupando o campo do adversário. Ele tem entrado em cenários mais de ter que marcar, de ter que segurar e tal. Não que ele não tenha essa capacidade, eu quero ver, assim, acho que ele pode, se ele encaixa bem isso, olha, cara, para daqui a pouco o Roger começar a olhar com um pouco mais de carinho. Eu não quero pegar no pé. Ele é o pastor que o Roger fala, né? Sim, é o pastor, né? Eu gosto muito do futebol do Bruno Henrique. Ele jogou muito bem em Corinthians, em Palmeiras. Ele já jogou bem no Inter. Eu já chamei ele de patinho feio, quando o Inter tinha vários volantes insensados e ele era meio que o patinho feio e jogava bem. Só que hoje, se é para ter Alan Patrick no time, então tu vai ter que tirar o Bruno Henrique. Mas vai estourar. E vai ser o Alan Rodrigues. E assim, exato. Vai ser o Alan Rodrigues. Cadê o cara? Vai estourar no Alan Rodrigues. Cadê também. o cara? Alguém vai... Porque essas transições... E quando eu falo transição, é ofensiva, você pegar o time e reconfigurar para atacar e também se reconfigurar para defender. E nisso o Inter tem tido dificuldade. Melhorou até bastante na ofensiva. E daqui a pouco o Alan Rodrigues, ele possa ser esse cara mais de condução. Porque o Bruno Henrique não é um cara para puxar 3, 4 metros, 10 metros. Então a gente não sabe bem como é que pode ser o meio-campo do Inter com alguém que tem uma condução que arraste um pouco mais o jogo. Eu continuo vendo que tem essa dificuldade. É um tipo de movimentação. Eu arriscaria o Internacional com 3 volantes, Thiago Maia saindo pelo lado esquerdo, Bruno Henrique ou Alan Rodrigues, que chega agora saindo pelo lado direito, um primeiro volante, que o ideal seria o Fernando, mas agora parece que vai ser o Richard, e aí tu deixa com 2 atacantes de movimentação e o Alan Patrick. Pronto. Aí, para mim, é o melhor dos cenários para o Alan Patrick jogar. Carboneiro e Borré. Ele vai ter sustentação, pode ser Carboneiro e Borré, pode ser aí, não é um centroavante mais enfiado até de velocidade. Dificilmente o Roger vai fazer isso. É porque o Roger, o que o Guti falou? O Roger usa os corredores. Sim. Ele faz a aproximação, mas usa os corredores. Então, tu teria que ter esses jogadores pontas de frente abertas, de movimentação. O time da quarta-feira está escalado, né, gente? Tá escalado. Eu não imagino o Inter diferente. Agora não, mas assim, Salzano, depois acontece alguma coisa, aí pode ser tarde.
Não imagino o Inter diferente de Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabé, Thiago Maia, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wesley, Carboneiro e Borré. Esse é o time que começa a quarta. Tá, e o segundo volante, o Alan Rodrigues, vem. Tu que é bem informado, tá sempre... O Alan Rodrigues, ele tá acertado e... mas ele tá é demorando isso, né? É, por conta de garantias bancárias. Eu mesmo conversei com o Alan Rodrigues ainda na semana passada. Ele me confirmou o acerto. Ou seja, com tem o acerto, mas não Internacional. tem dinheiro para garantir, É. é isso. Tá aí o Richard. Richard tá aí. Tá em condições? Não, ele Não, precisa ele- se adaptar um pouco ainda. Eu acho que o Richard só contra o São Paulo pode ficar no banco. Sim, mas quanto tempo isso ainda? Uma Sábado semana. que vem. O jogo do São sábado, Paulo é domingo, é 8h30. domingo, é. Sábado. Sábado é o Inter. Então acho que pode demorar um pouco, até pelo que disse o Richard, né? Mas ele É. garantiu, ele é um primeiro volante. Esses Essa caras que contratação estão do chegando. Alan Rodrigues, eu não quero ser negativista, mas a contratação do Alan Rodrigues, se o Inter tivesse um pouquinho mais de dinheiro, já teria sido fechada, né? Vamos combinar. O jogador tá louco para vir, os argentinos, os uruguaios loucos para vender, e o Inter não consegue garantir o dinheiro. É isso que tá acontecendo. Vamos falar claro aqui. Porque senão já tinha vindo. Já tinha chegado. Eu me preocupo, o Inter precisa de um jogador para essa posição. E não tem dentro do seu elenco. E se não for ele, vai ter que buscar alternativa, ter que encontrar alguém. É certo que o Richard não tem condição, mas se ele vai ter condição para sábado, não vai ter condição para quarta-feira? Ele disse que não, e que ainda está se adaptando, que o trabalho é muito diferente lá da Turquia. Ele até citou culinária, não entendi muito bem, mas tudo bem. Então, Culinária. detalhes que o cara que morou lá, né, sente diferença e tal. Mas ele disse que ainda precisa de uma certa adaptação. No entanto, disse que é com o Roger. Se o Roger botar ele para quarta, ele vai. Eu acho que é capaz de aparecer no banco quarta. Não sei se tem restrições de inscrição, não, né, Salvando? Não, ainda não, mas acho que o Richard, eu acho difícil quarta-feira. Tá, mas não Penso- tem problema de inscrição. Não, não, Pode não. jogar Já normal, tá né? no bid, já tá Tá. no bid. É, acho que no banco ele é capaz de aparecer. É que daí entra aquilo que a gente falou, né? O Roger não vai mudar num jogo decisivo, assim, já de primeira. Então ele pode fazer contra o São Paulo, fazer testes no Brasileiro, para ver como o Richard se comporta. Porque esse jogo é decisivo, leva Já uma tá chapuletada aí, aqui, aí não vai Richard, mudar não tá lá o Rodrigues. no Rio, né? Ontem o jogo foi de uma tal subestimação que começa pela própria arquibancada, né? O torcedor não teve ontem no Beira-Rio. Ah, mas choveu. Mas com aquela choveu chuva, demais, né, Zé? Choveu demais. Choveu e É. o jogo era... E era frio, né? Tinha um vento Se tiver o danado. mesmo clima que estava ontem no jogo do meio de semana, o torcedor estará presente. Mas não teve TV aberta. Mas aí é que tá, Zé. Isso aí, tu acabou de explicar o que a gente tá dizendo. O jogo, se é grande, tu vai e passa por cima da chuva. Se é um jogo mais ou menos, o cara não vai mais naquela chuva. Vamos combinar que não tem TV aberta quarta-feira para cá. Fora a grana, fora a E grana. ontem teve a Record, né? Quem? Acho que é jogo Globo. Qual? Inter e Fluminense. Quarta, Mas- 9h30. Mas não para a Mas praça, não né? vai pra Pra- praça. pra rede. Não sei. Não pra praça. Realmente não sei. Mas enfim. Mas o claro no horário que. deve tocar um Charles Bronson duro. de Não, é matar claro dois. que. Olha aqui, ó, nem Um Homem de Ferro 3. nem o Sport TV passa 4 pra vidas praça. de um cachorro. Na praça, corta pro Premier, pro pay-per-view. Se eu não me engano, é jogo aberto. Mas enfim, o torcedor vai, até porque é um jogo mais decisivo. Tem De isso. caráter que, por exemplo, o Inter vai. E quarta-feira tem uma o clima chance vai tá de- melhor. Tem uma chance aí de ganhar título e tal. Eu imagino o Beira-Rio lotado contra o Fluminense quarta. Olha aqui, E ó. também diante do Flamengo pela Libertadores. Torcedor colorado, vai se preparando. Hoje, 95% de chuva. Vai estar muito frio quarta, tá? Terça-feira, amanhã, portanto, já diminui a chuva, 35% do dia. Quarta-feira, sol. Sol na quarta-feira. Não tem chuva na quarta-feira. Então, torcedor colorado pode se agasalhar para o frio, não é? Porque vai realmente a temperatura está mais baixa, mas não vai ter chuva. Então, A única o Sequinho coisa que confirmou eu- aqui que eu disse. a Transmite única pra Porto coisa Alegre que eu- também. a Não única corta mais co- sinal da Não praça corta, né? do local do jogo faz O muito Edu tempo. César está dizendo quarta tem TV aberta, sim. É jogo da Globo aqui Sim. aqui para cá, dizer também. A única coisa que o torcedor do Inter não quer quarta-feira é que o Inter deixe a noite nublada. Só isso. boa, Wes. Mas É, né? o torcedor tem que ter consciência que o Inter não joga só.
Ele joga contra um adversário. É um adversário é qualificado. O Inter a crônica também, né? Tem esse lado, né? Todo mundo é ruim, todo mundo olha. Mas assim, vamos agora também, não, que o não que vamos pode tá fazer acontecendo- um cenário ruim, tá? O Inter vem 4 jogos invictos, 3 vitórias, 1 empate. O Fluminense vem numa draga danada. É isso aí. Vamos se acalmar também, né? Daqui a pouco a gente vai aqui achar que o Fluminense está vindo para patrolar. Não tem nada disso. O que pode estar acontecendo no caso do Vasco é que ele está iniciando um trabalho Isso, com uma renovação. Demora E mais. os caras novos podem ser bons, perfeito. estão sendo revelados Chegou o agora. Thiago Mendes, Exatamente isso aí. chegou- É. É um cara que pode dar Novos uma em idade experiência. também, né? Meninos que Não, estão e sendo novos no time Sim. também, nos dois sentidos. Lembrando que tem Coutinho, tem GB ainda para jogar nesse time, né? Eles estavam fora, o João Vitor, o zagueiro. Eu acabei de conversar com uma pessoa do Internacional, ainda não tem a projeção de público, tá? De Inter e Fluminense, mas eu acredito que vai A 40 mil. de 40, por aí, 41 mil. é. Não acredito mais de 45, por exemplo, mas é um público interessante. Acho que a gente vai bater 40 mil aí, No sim. mínimo 35. No mínimo 35. Se estiver muito frio, Até jogo porque, tarde. até porque o Internacional tem que fazer esse jogo aqui. Não, A exatamente. decisão na outra quarta-feira é Maracanã. Não vai Ah. querer chegar no Maracanã. Tem que levar vantagem para lá. Só um testemunho aqui de quem fica acompanhando a interatividade para vocês. Nós focamos nas discussões em outros aspectos, focamos no Alan, focamos no Wesley, no Gustavo Prado, no coletivo do Inter, mas aqui o que predomina é um certo dedo acusatório contra o Bruno Henrique. E eu vou sintetizar essas falas na manifestação de um ouvinte chamado Fábio. Ele diz: bom dia, Na vocês arquibancada aí, vocês sim. perceberam que no lance do gol, o Bruno Henrique nem a falta conseguiu fazer? Corre trotando, não marca ninguém e erra passes. Aparenta fraqueza. Onde o Roger vai chegar com esse jogador? O Roger está acabando com o futebol do Bernabé e do Wesley. Por que mudar o que deu certo ano passado? É o Fábio dizendo isso. Sim. Então ele tem um foco no Bruno Henrique. Não, o foco dele está em cima do Roger aí, que está deslocando o Wesley para a E direita. no lado esquerdo, é. Né, e está tirando o Wesley do lado esquerdo, que foi Uhum. onde deu certo. E o próprio Thiago Maia, que não era o primeiro volante. Tá? Agora eu pergunto para esse nosso ouvinte, o que fez o Bruno Henrique no gol único do Internacional na vitória sobre o Ceará? Que foi o gol do insensado Alan Patrick, né? Que estava ali dentro da área, bem posicionado, recebeu o cruzamento do Borré e tocou a bola para dentro. Perfeito. O que fez o Bruno Henrique nesse lance? Ele sabe, não? O ouvinte sabe o que fez o Bruno Henrique? Mas olha, só perguntando para ele. Responde aí, Fábio, para o Rogério. O Rogério meio teimoso. Não, Ele quer que eu responda. responde tu. Tu não narrasse aquele jogo? Eu gosto da tua postura. Tu, quando Fosse- abraça uma causa, tu Não, mas justifica até a morte. Tu narrasse aquele O jogo rapaz ou é não? lento ou não é lento? Tu narrasse aquele jogo ou não? Não. Não, E foi eu? tu, por essa. Lembra do Bruno Henrique? Sim, Que ele faz pé de ferro com o Pedro Henrique? exatamente. A bola vai um pouquinho para frente, ele faz pé de ferro com um outro jogador do Ceará, 2 e vezes. aí a bola vem para o lado e o Borré passa, pega e É. faz o cruzamento. Mas esse é o nosso erro da generalização, que pode ser do ouvinte também. O Bruno Exatamente. Henrique jogou bem aquele jogo. Mas ontem ele não jogou bem. Mas onde, quem é que jogou bem, Zé? Pra Quem mim, jogou bem ontem? Só o Carboneiro. No segundo tempo. E o No segundo Tabata, tempo Tabata todos entrou bem. Tá, cresceram. mas o que o ouvinte está dizendo é o seguinte, Rogério. Tu tem um perfil atlético que compromete a engrenagem. Não, eu concordo um pouco com esse ouvinte. Não, eu já falei várias vezes aqui, acho o Bruno Henrique bom jogador, mas eu acho que atleticamente ele compromete no Não, Inter. mas aí ele sai a 20, 25 não. no segundo tempo, ele Vai ter sai. que sair. Mas até ali ele rende. E outra, tendo Alan Rodrigues, talvez se solucione isso, só que o Inter não traz o cara. Precisa trazer. Eu gostaria que o Roger abrisse um pouco mais a resposta que ele deu. E, infelizmente, a gente tem as coletivas, onde um repórter que vem na sequência do outro não pega o que o treinador fala. Tá? Quando o Roger disse que o Bruno Henrique, né, fica pegando bronca que não é dele, que é bronca de outros, ninguém foi capaz de Mas, ô, abrir Rogério, e perguntar. Mas tu não acha que, assim, e é compreensível, mas o Roger passa um pano bem grande também pro Bruno Henrique, né? Eu já acho que Ele defende demais o Eu Bruno acho que já Henrique. tem jogadores. Isso aí eu acho que também. tem jogadores que o Roger passa mais pano ainda que o Bruno Ah, Henrique. tem. Para mim, o Alan Patrick é mais passada de pano, O Wesley, eu acho porque que é ele o mais passa um favor. pouco também. Se a gente pensar, O o Wesley. time do Internacional, pega em todos os jogadores
inclusive quem entrou no início do segundo tempo, que foi o Carboneiro. Todo o sistema de jogo do Internacional é feito para favorecer o Alan Patrick. Até o centroavante escolhido pelo Roger para jogar é um centroavante que trabalha mais com meio-campo, que trabalha mais a bola, que não precisa tanto de ser acionado. Ele vem acionar. Acabei de dar o exemplo do gol do Ceará. Ele está atrás, inclusive, do Bruno Henrique, para pegar essa bola que sobra da segunda dividida do Bruno Henrique e avançar em direção à área. Todo o esquema do Internacional é feito em função do Alan Patrick. Então, o Alan Patrick tinha que cartear o jogo inteiro, porque todo mundo, o Wesley está recuado para fazer esse meio-campo compondo, tá? Para o Alan Patrick ter a possibilidade de ficar enfiado com o centroavante. O centroavante volta para propiciar que o Alan Patrick fique mais à frente, jogando com um dos extremos, que era o Gustavo Prado, e depois com o Carboneiro. Quer dizer, o Internacional é moldado para o Alan Patrick, e eu vou criticar o Wesley, eu vou criticar o Bruno Henrique. Quer dizer, eu tenho que criticar para quem o jogo é feito. Para quem o jogo é feito, tinha que dominar integralmente o jogo. Tem uma outra situação no Inter que me incomoda bastante, tá? E não é só do jogo de ontem. Isso já vem de outras partidas e ano, por consequência. O Inter é um time que chuta muito pouco no gol. O Inter, ele toca demais a bola na frente da área. Às vezes falta um jogador para assumir a responsabilidade de chutar para fazer o gol. Não, mas toca demais. Às vezes tu tem que ter um cara que assume a responsabilidade. Por exemplo, tá, a gente pega aqui. O Tabata é reserva, tá? O Tabata chuta bem de fora da área. Sim, mas o Carboneiro chuta bem de fora da área. O Gustavo Prado também tentou fazer isso. O Gustavo Prado bate bem. Eu acho que o Inter poderia bater mais a gol. Mais. Porque às vezes é um toque a mais que tu deixa de ter uma situação de dificuldade pro teu adversário. Grande chance. O Inter é quarto do campeonato. Bolas na trave. O Inter é primeiro no campeonato. Ontem foi um terror. O Inter tem bons números ofensivos. Eu acho que o Inter está faltando é fazer cruzamento certo para o jogo. Segundo, total de finalizações para o jogo. Segundo no campeonato. O Inter tem bons números. Foram 2 bolas na trave ontem, né? Começar a fazer gol. A gente não está olhando para algumas coisas. A gente não pode debater o Borré aqui. É proibido. Parece que o Borré ele faz gol todo jogo e não pode ser do time. E outra coisa, o goleiro ontem foi... O que é proibido? Não é. Eu tô fazendo um exagero. O goleiro foi brilhante ontem, o Guti. O Inter chuta, cara. O Inter chuta. Eu acho que chuta pouco. Não, perto do que... de transitados. O Inter é um dos que mais chuta. Poderia chutar mais. Deles ou o nosso? O deles? Bola na trave. Os dois. O deles e o nosso. O Rocher trabalhou bastante também. O Rocher trabalhou bastante. Eu e tu, como somos isentos. Sabe por que tem aí uma situação de não tantas críticas ao Borré? Por causa de um jogo contra o Bahia, por exemplo. Libertadores, ele decidiu. Ele fez uma baita jogada naquele gol, no jogo Não, contra o Ceará ele fez o gol. Sim. Ele fez o lance do gol. Mas perdeu 2. Mas assim, o de ontem eu não achei gol perdido, então, sinceramente, porque é uma cabeçada no meio da zaga. No meio, E ele faz o movimento. Ele faz o movimento. Mas ele tinha o gol todo aberto, né? Se ele cabeceou no canto, é gol. Mas aí, tu fazer um movimento desse, numa bola que vem, tá? Vem numa velocidade... E a dificuldade que o cara tem ali. A gente criou uma teoria de também fora é de fácil. que é barbada, exatamente, que é barbada direcionar o cabeceio. Não é assim. Não. É complicado. Não é tão fácil. É só tu olhar, às vezes, bola fácil, que o jogador vem pelo alto, ele tá sozinho, ele quer tocar para um companheiro e tal. Embora às vezes o zagueiro não tenha o choque contigo, só a presença do zagueiro te atrapalha. Tudo atrapalha. Tudo às vezes, atrapalha. quando vem a bola, ela faz o movimento em cima. Exato. A melhor cabeçada ontem era uma cabeçada quase despretensiosa. Se não fosse o zagueiro, acho que foi aquele que era do Atlético, Guti, como é o Maurício Lemos. Que salvou em cima da linha. Porque a bola foi uma cabeçada despretensiosa de costa do Wesley. Isso, exatamente. Sim. Bola entrando. Não, teve bola na trave do Carboneiro, bola na trave do Alan Patrick. O Inter chutou bastante. Para mim, o Inter tá faltando é caprichar um pouquinho mais. E outra, a gente não tá prestando atenção. A gente tem muito que a defesa do Inter é sólida e tal. A defesa do Inter tem problemas. E muito reflexo do seu meio-campo. E o Inter está cedendo chances demais. Para mim, o problema do Inter não é do ponto de vista ofensivo. Talvez um pouco caprichar na finalização.
Mas constrói. O Inter constrói bastante. A defesa do Inter protagoniza num tipo de jogo mais técnico. Então, isso acaba atraindo mais o elogio do que a crítica. Verdade. Mas ontem o Vasco fez um jogo técnico também, Zé. Não, e o Vasco teve Ontem algumas fez um jogo vantagens técnico. sobre a zaga. Não digo, é que ele está falando da defesa, Rogério, que a Sim. defesa do Inter tem problemas. E eu estou dizendo, a defesa do Inter, ela atrai o elogio porque ela tem um jeito técnico de jogar. Tanto o Vitor quanto o próprio Vitão, que são os dois titulares do meio da área, e os laterais, igualmente, têm uma boa qualidade, então isso acaba atraindo elogio. As construções do Inter começam pelos seus zagueiros. Está falando da construção, porque ontem o Vasco fez um jogo técnico, e o Internacional teve Não, dificuldade de marcação. o Vasco ontem, ele começava também o jogo atrás, com os seus zagueiros, com os seus laterais e com o seu goleiro. E o Inter não apertava a marcação. Então não tinha força de pressionar a saída da A bola, dificuldade da para forçar o erro do ontem, passe. A dificuldade da construção ontem, veja, o Cleito Sampaio até procurava se adiantar, mas ele não tem a qualidade do Vitão de sair com a bola dominada. E o Vasco, o que fez? O Vitor Gabriel tentou pelo menos 2 vezes aquele primeiro passe de quebrar a primeira linha de marcação para alcançar, né? Me parece que ele já tentava alcançar diretamente até o Gustavo Prado ali. E 2 vezes o Vasco marcou essa saída. Por isso que eu digo, todo treinador estuda o time adversário, e com certeza, o Fernando Diniz também estudou essa saída de bola do Internacional. Tanto que o Vitor Gabriel não conseguiu fazer essa saída, que é uma saída que quebra a primeira linha de marcação, já te põe no campo do adversário para jogar. As 2 vezes que ele tentou isso, o passe foi interceptado. Agora, o que vem aí na quarta-feira, não sabemos que tipo de jogo, né? Porque o Fluminense vem jogando com reservas, time mesclado, e está numa descendente na tabela do brasileiro. O Ganso está jogando? Depois de um não? grande Entrou mundial, ontem só. ele não está bem. Agora, se ele jogar o que jogou no Mundial, é uma encrenca tremenda. Não, encrenca tremenda. Agora, Mas ele não tem o cara que foi vendido lá. o Fluminense também teve uma agora. tabela até um tanto quanto ingrata, tá? Porque ele pegou o Cruzeiro, mas, claro, tem 2 jogos em casa aí também. Então, Mas tem que ganhar. Cruzeiro joguinho em tem que casa, pegou o Flamengo, pegou o Palmeiras e agora pegou o São Paulo. Mas também, claro, poderia... O presidente Mário Bittencourt falou, né? Vamos voltar para o Brasil para ser campeões e prometeu aí bons resultados nesses 4 primeiros jogos e o Fluminense perdeu os 4. Ele citou os 4 ainda, né? Ele falou o citou os nome 4. dos times ainda. Eu acho que o Renato é capaz de sair jogando com o Ganso na quarta-feira. Eu também acho. Será? Também Vai acho. botar o Martinelli. Ele teve até uma rusguinha com o Sim. Ganso no Mundial. Pois é. Mas ontem o Ganso entrou. O Renato vai Em fazer nome o da que ele sempre intensidade fez. de jogo, né? Exato. O Renato vai fazer o que ele sempre fez em clássicos grenais. Ele vai dar a bola pro Inter. E o Inter que resolva. Não foi sempre. Mas a fórmula do Vasco foi o contrário Teve dessa alguns que ontem. ele teve a bola. Eles tiraram a bola do Inter e o Inter não conseguiu encontrar os caras. E a dificuldade do Inter esteve nisso. A grande mas essa é a tônica fórmula dos de grenais, Deus, né? quando o Grêmio era comandado pelo Renato, era sempre essa. O Renato dava a bola pro Inter e o Inter não sabia o que fazer com ela. Acho que será um cenário parecido na partida de quarta. São 12h07, a gente vai virar a página para falar de outras coisas da rodada, para falar de Grêmio, para falar da rodada em si. Mas antes eu vou atender alguns recados de ouvintes que sempre interagem conosco, participando aqui. O nosso querido colega, radialista, jornalista, advogado, o Antônio Carlos Cortes, ele está nos ouvindo e ele está dizendo, bom dia, eu penso que o importante no Inter é perceber Roger priorizando o coletivo. No momento em que Alain permitiu que Borré cobrasse penalidade, ali mostrou o grupo unido. Diz o Antônio Carlos Cortes, lá do Morro do Osso, está nos acompanhando. Obrigado, doutor. Antônio Carlos. Meu amigo Antônio Carlos Cortes. Ali... Não tem... Bom, deixa assim. Eu acho que o Roger... Eu acho, não sei se foi mais ou menos o que o Cortes quis falar, mas eu acho que o Roger, ele tá botando muito acima aquela tríade que ele usa. Parece que uma ponta que vale sistema. mais do que todas as outras, que é a gestão. Não, a gestão. Porque ele fala em quando a coisa não estiver bem, te apoia no sistema. Mas ele já falou 2 modelo, coisas. né? Ele Qual é o falou, modelo? ele coloca jogador em campo sob 3 aspectos. A gestão, se o cara vinha jogando, se o cara é importante, blá, o momento dele e o encaixe dele no sistema. Me parece o Roger dando muita bola para esse da gestão e às vezes se perdendo um pouco no momento e no encaixe do sistema.
E talvez aí ele possa se perder um pouquinho. O Roger é melhor quando ele dá bola para as outras duas pontas do triângulo. O Marcelo. Quando ele pensa no time e quando ele pensa na característica dos jogadores. O Marcelo de Porto Alegre diz: quisera eu que o problema do Grêmio fosse um jogador como o Alan Patrick. Obrigado, Marcelo. Vamos mais. Porque não tem esse cara lá. Tem a impressão que é isso. O Grêmio está no mercado, inclusive, buscando esse cara, né? Não só esse cara. Ele está correto. Quisera que o problema fosse o Alan Patrick, ou seja, teria outros jogadores suficientes no Grêmio. E o que o Grêmio não tem é justamente isso. Não tem jogadores suficientemente qualificados. Esse aqui, final 4599, eu vi no Munchoff. Ele está dizendo: bom dia. Com tantos escanteios no segundo tempo, eu não vi uma vantagem dos atacantes do Inter. E aí é mérito da zaga ou ineficiência do ataque. O Cleiton cabeceou duas vezes. Parou no goleiro também, né? Bom, mas foi cabeçado. Mas cabeceou, superou a defesa adversária. E eu estava olhando o lance agora, passou na TV de novo. Eu não vi o Bruno Henrique perdendo a jogada do Vasco, veio toda pelo lado direito de ataque do Vasco. Não, foi lá na frente. Foi o Wesley que acabou... Quem perdeu foi o Wesley. Foi o Wesley. O Bruno Henrique marcar. O que? O gol dos caras? Não, o Guri quis chutar uma bola com 80 caras na frente dele. Não, e a bola rebateu na zaga e deu uma sobra para contra-gol. Teve um assunto que ele precipitou ali. Foi. Quem o Gustavo Prado. E sobre o jogo de ontem, do outro lado. Teve um assunto que passou despercebido aqui, né? Foi a expulsão do Léo Jardim. Porque o Flávio Rodrigues de Souza, ele aplicou um critério que ele já havia feito num jogo do Criciúma contra o Bahia no ano passado. Agora, se a moda pega, a gente terá 920 expulsões por rodada de goleiro. Explicar cronologicamente tudo que aconteceu para não ficarem... Que eu tô vendo os torcedores do Vasco com uma pequenininha razão, mas não mais do que isso, que é o seguinte. Primeira coisa, eles falam que o Rocher fez o mesmo no primeiro tempo. Sim. E fez para a reunião. Só que assim, ele fez e foi feito. O Léo Jardim, ele já tinha sido advertido, ele já tinha tomado amarelo e ele já tinha sido atendido antes. Ele tinha tomado amarelo por cera. E depois ele foi atendido. E foi advertido, levanta. Aí tá. O que pegou pro Léo Jardim é que foi assintosa a orientação do Colbachini para que ele caísse. Uhum. E o Flávio Rodrigues de Souza viu e deu o cartão pro Colbachini. E ficou meio que estabelecido, tu acabou de ser orientado para cair, tu não vai te atirar, eu vou te expulsar. O Léo não levantou, ele expulsou. Não é comum, mas é bem diferente do Rocher. O Léo já tinha caído outras vezes, não tinha tomado cartão. Porque realmente, o árbitro ele não pode julgar se a dor é verdadeira ou se não é. Claro. O que pegou é que ele flagrou membros da comissão do Vasco, nitidamente querendo substituir o Piton, e aí orientando para ele cair. Um segundo depois o cara cai. Pô. E é isso aí justamente que eu queria acrescentar, se me permite, Guti. Que o Piton antes havia caído. Tentou voltar. E aí foi substituído, inclusive a Maca entrou para tirar o jogador e o Vasco não estava com a substituição pronta ainda. Tá? Aí o Piton foi obrigado a voltar. Nesse meio tempo cai o Léo Jardim, orientado e tudo isso o árbitro está vendo, está monitorando. Aí uma prática antidesportiva de natureza coletiva. O que me pareceu foi que o árbitro advertiu o goleiro, levanta, porque ele eu vou te dar amarelo. Goleiro, E o goleiro andou para ele para não dizer aquele outro palavrão que você está pensando agora. Não, sim, mas ele disse, olha, eu vou te dar cartão, levanta. E o cara continuou sentado olhando com cara de paisagem para o juiz. O juiz de novo, vou te dar cartão, levanta. E ele apertava atrás assim, andando para o juiz. E o juiz se revoltou e meteu um segundo amarelo, por consequência o vermelho. São 12-12. Já voltamos. Tem futebol? Tô na Guaíba. Oferecimento: Banrisul, Stara, Ótica Fertis, Ubra, Anrix, Trilegal, Dália Alimentos, Galeás e Martinox. Tem futebol? Tô na Guaíba.
Prepare-se para uma noite de provocações e reflexões. A Dr. Clean apresenta a palestra de Dado Schneider, Choque de Gerações. A gente vai ter que se entender. Onde Dado revela como inovação, adaptação e novas gerações podem transformar sua empresa. Somos adultos inéditos. Estamos na adolescência do futuro. Dia 18 de agosto, às 20 horas, no Teatro Fevale. Ingressos à venda pelo site blueticket.com.br. Apresentação Dr. Clean. Feirão de Fábrica Volks Vale Mais. O maior feirão de fábrica do Brasil com condições exclusivas. Confira! Na Unidos, novos preços, taxa zero e o dobro do desconto de IPI para os modelos elegíveis. T-Cross 200 TSI de 155 por 145 mil. Nivus Highline, o top, de 163 por apenas 146 mil. Tudo é feirão na Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga 6.400. Não perca! Da Acelere, seu bem maior é a vida. Volkswagen. Quer ficar por dentro de todas as novidades da JBL? Então siga lá no Instagram, @JBL_Brasil, e acompanhe os últimos lançamentos, promoções e muito mais. JBL, feito para ser ouvido. A Ótica Nilo é a melhor opção. Referência em qualidade e confiança no segmento óptico. Na Ótica Nilo você encontra lentes de última geração, incluindo Rodenstock, Big Norm, lentes biométricas inteligentes para seus óculos com tecnologia alemã. Tudo isso com medidas precisas e um atendimento personalizado, focado nas necessidades de cada cliente. Visite a Ótica Nilo e tenha um atendimento único, com a certeza de que seus olhos estão em boas mãos. Avenida Nilo Peçanha, 2181, Loja 5, WhatsApp 51 999 52 2181. Já ouviu falar no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica? O ENAMED chegou para avaliar os cursos de medicina do Brasil, ajudando a melhorar a formação médica do país. Se você está se formando em medicina, essa prova é para você. E se você quer fazer residência médica, sua nota do ENAMED vale para o ENARE, o Exame Nacional de Residência. Quer saber mais? Acesse agora gov.br/INEP e fique ligado. Ministério da Educação, Governo Federal. Ministério da Cultura e CCGL apresentam 8ª Coxilha Instrumental. A música fala por si, que encanta em cada nota. De 29 de julho a 2 de agosto, a 8ª Coxilha Instrumental toma conta do palco em Cruz Alta. Nos campos de Érico, floresce a canção. 8ª Coxilha Instrumental. Produção, JBA Produções e R. Moraes Produções. Patrocínio CCGL. Realização, Ministério da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, Lei Rouanet, Governo Federal, União e Reconstrução. Estamos apresentando Ganhando o Jogo. Meio-dia, 17 minutos, estamos de volta pela Rádio Guaíba com o debate do Ganhando o Jogo. Você está aqui ligado conosco em nome de Dália. Produtos Dália, o melhor momento do seu dia. Quando eu falo dos produtos Dália, chega a me arrepiar o cabelo. Me lembra muito um colega nosso, porque a lembrança é a melhor sempre da Dália, com seus produtos no café da manhã, no almoço, em todo momento. Por isso que o slogan é esse, o melhor momento do seu dia, Produtos Dália. O horário agora são 12h17, a hora certa é da Unidos, a casa da Volks, na Ipiranga, fácil de chegar, pertinho da PUC. E nós estamos aqui também por conta da Stara. Confiança que nasce no campo. Máquinas agrícolas Stara, com tecnologia de ponta para a sua lavoura, produzir ainda melhor. Stara. Bueno, o Grêmio jogou no sábado. E aí foi um jogo em que ele perdeu para o Palmeiras. Um gol meio num horário errado, porque quando tu começa perdendo, já compromete todo o planejamento do jogo. Não dá tempo nem de promover um desgaste no adversário, uma inquietação no adversário, um apressamento dos movimentos do adversário. Por quê? Porque ele já sai ganhando.
E foi um gol que não tem vício algum, um gol legítimo. Foi um jogo ruim ofensivamente, né? A dificuldade dos dois, assim, poucos lances, poucas chances. O Grêmio entrou com medo, né? O Grêmio entrou assustado, aquele lance do primeiro gol, do primeiro gol, do único gol. Né? De novo, o Igor Serrotti tem um erro de posicionamento na marcação, ele fecha muito para o miolo da zaga, esquece o jogador que está atrás dele, esse jogador escora de cabeça para o Maurício, e aí vem o outro erro, que é o erro que eu digo, esse do medo, do temor inicial, fecham 2 jogadores, o Dodi e o Alex Santana, em cima do Maurício, e esquecem do Facundo Torres. Aí só dão um toque do lado para o Facundo. Depois o Palmeiras ainda teve alguma chance, o Grêmio se estabilizou, o Grêmio, por incrível que pareça, né, teve chances contra o Palmeiras. O Everton foi obrigado a fazer pelo menos 2 defesas, uma no chute do Pavon e a outra numa dividida. O Grêmio teve 2 grandes chances no jogo. Então, o que houve com o menino que vinha sendo titular? O Alisson? O Alisson, o que houve com ele é a mesma questão que o Roger disse na coletiva. É uma questão tática ainda, de um jovem que ainda está aprendendo uma movimentação e que não seria o ideal para fechar naquele setor. Por isso, a entrada do Pavon. Uma crítica ao Grêmio, reconhecendo que a qualidade do elenco é baixa, reconhecendo que existem problemas de gestão, reconhecendo que o Mano estabilizou muitas coisas que estavam mais perdidas no Grêmio. Mas a minha crítica parece que o Grêmio quer pouco. O Grêmio se contenta com muito pouco. E isso é perigoso. Quando tu entra nos jogos já com essa certeza de que não vai adiantar, vou jogar contra o Vasco, vou ter que ficar um pouco mais atrás, vou jogar contra o Palmeiras é melhor. E nisso as rodadas vão passando e a gente não vê evolução. O Grêmio tem que querer mais, tem que treinar mais, querer. Jogar mais pra frente. Mas com esses aí? Aí é que tá. Tem que tentar um pouco mais. Tá muito distante do campo e tá perdendo igual. O Mano tentou. O Mano tentou querer mais com um jogador que seria novidade, o Igor Serrotti. Inclusive, o próprio Mano deu mostras de que o Igor ia ser o titular. Sim. Aí coloca o menino, coloca de novo, orienta. Só que parece que o Igor Serrotti tem uma certa dificuldade de assimilar. É novo, tem muita vontade, muita disposição, mas falta um mínimo de equilíbrio para ele fazer as coisas. Mas ele é útil, por exemplo, no jogo contra o Palmeiras. Ele era, no mais das vezes, na bola longa direcionada, era para ele. Não era nem para o Braithwaite, e muito menos para o próprio Pavon. Ele se projetava um pouco mais pelo lado direito e vinha a bola longa, principalmente do Volpe, para ele disputar na cabeça, para vir para o meio. É que hoje, e o Zé Aldo condena isso, eu não condeno tanto essa tática, que a gente pode dizer até meio quinteriana, mas que todo mundo usa. Vamos lembrar aqui, o Internacional não tinha um zagueiro criticado, não era o Paulão que era criticado por fazer lançamento longo, não era o Paulão? Sim. A bola longa direcionada, ela faz parte do futebol. Então, se você tem um time com menor condição, uma qualidade do adversário é superior no meio-campo, tu vai querer fazer a bola passar pelo meio-campo toda hora? Não tem como. Então, tem que fazer essa bola longa. Mas veja, só para terminar, o Mano tentou dar isso, titularidade, para o menino. O menino não conseguiu se firmar. Aí o Mano é obrigado a botar o Gustavo Martins na lateral direita. Sim. Aí ontem, porque tem que poupar o Kahneman, aquela história toda de gramado sintético, vem jogando em sequência, volta o Gustavo Martins para dentro da área. Sabe por quê? Porque o outro zagueiro já mostrou que não é confiável, que é o Gemerson. Então, olha que caldo de cultura. O Grêmio está jogando no limite e isso ainda está sendo muito pouco. É preocupante. Aí vem um Alex Santana, que entra num primeiro jogo, numa segunda posição, vai, desempenha, aí quando ele é puxado para fazer uma alternância de primeira posição com o Dodi, sucumbe, porque parece que é um jogador mais pesadão, que não está dando a resposta. Aí sai. Então, nessas questões, olha, quem é que entrou no lugar do Alex Santana? Um jogador que praticamente a gente já tinha aposentado, que é o Camilo. Então, vocês podem observar, com respeito ao Serrotti, toda vez que o Serrotti joga no lado em que o Mano está, ali perto do Mano,
Toda bola que o Serrote pega, o Mano orienta, não é por falta de orientação, ele está orientando toda hora o jogador, toda Mas às hora. vezes atrapalha, né, Orestes? Tinha que fazer isso no treino, no CT, deixar o mas- guri mais à vontade. É que isso é cultural no futebol. O lateral do treinador Vai sempre vai sofrer ouvir. sempre. Vai ouvir Bom, sempre. se for o esquerdo, E é quem manda recado. Sobre o jogo do Grêmio, tá? Eu não vi nenhuma evolução no Grêmio, mais uma vez. Acho que essa evolução, ela inexiste. Ponto 2, achei o Palmeiras com uma rotação bem abaixo Me de outras parece partidas. estabilizado o Grêmio, num padrão que não é suficiente, mas estabilizado. Essa é a evolução que ele alcançou. Ele estabilizou num limite de insuficiência, mas estabilizou. Estabilizou num limite de insuficiência. Gostei dessa frase. Mas é isso que a gente tá falando. Mas O Grêmio tá num é o limite, que numa tem. estabilidade, mas não passa dali. Porque não tem Achei o Palmeiras numa rotação bem abaixo. Não sei se tem a ver com o confronto da Copa do Brasil, o clássico contra o Corinthians, na quarta-feira, lá na Neoquímica Arena. O jogo foi sábado, né? Mas eu achei o Palmeiras até num padrão bem menor de competitividade do que ele normalmente apresenta. Ponto 3. Não quero pessoalizar aqui, mas o Rogério citou no início do Ganhando o Jogo um jogador que acho que já passou da hora também da gente ter uma atenção maior com ele, e eu não sei por que o futebol dele caiu tanto assim, chamado Martin Braithwaite. Eu noto uma involução desse jogador nas últimas partidas. Acho que contra o Alianza Lima ele teve a bola do jogo, perdeu. Diante do Palmeiras ele contribuiu muito pouco. Então acho que já passou da hora de a gente também dar um olhar em relação ao Braithwaite. Isso não tem a ver com a mudança do modelo de jogo? Não sei, mas que ele tá jogando mal, ele tá jogando e não é de hoje. O Grêmio jogava muito, ele tá jogando abaixo do que ele jogou ano passado, mas essa indagação me ocorre pelo seguinte, o jogo era voltado para ele, com o Renato, e agora o jogo do Mano não é voltado para o centroavante. Mas ele reclamou que tá jogando isolado lá, da bola não chega? Sim. Ele reclamou? Reclamou depois do jogo, ele disse isso. E várias vezes ele pediu para o time sair de trás. Isso, exato. Não vai, ele vai ter que jogar assim. Aí eu citei 3 pontos aqui. Eu não sei se o Braithwaite até pode ser uma pergunta, Sauzano. Com o Carlos Vinícius agora chegando e tal, não vai tentar fazer uma dobradinha. O Carlos Vinícius deve estrear contra o Fluminense, sabe? Não, quando estrear não sei. Mas é possível isso. Porque ele tentou com a Arezzo, só que a Arezzo não dá. A Arezzo não queria. Então agora ele vai tentar com o Carlos Vinícius. E pode ser que se complemente legal, por que não? Pode ser. O Grêmio não tem ninguém que tu diga assim, não, esse cara aí é intocável. Até Vijaçante já saiu, o Dodi já voltou, Alex Santana já foi titular, Kahneman é preservado, todo mundo ali, não tem indiscutível. Depois do jogo contra o Aliança, teve um repórter que perguntou na coletiva justamente a respeito disso, da possibilidade de jogarem os dois centroavantes juntos, com a chegada do Carlos Vinícius. E o Mano respondeu, dependendo das circunstâncias, tal, mas a pergunta foi feita. Então, existe a possibilidade realmente. Até porque, se você pensar, a solução que aí encontra, aí bota o Amuso do lado esquerdo. Correspondeu? Não, né? Vem o Aravena, fecha um pouco mais de movimentação tática. Não. Eu citei 3 pontos aí há pouco. Não vi evolução do Grêmio. Acho que o Palmeiras teve uma rotação abaixo e o Braithwaite, na minha avaliação, não está jogando nada faz horas. A observação número 4 é a seguinte: se o Grêmio não ganhar do Fortaleza, aí é um sentimento. Penso que a gente pode ter mudanças na comissão técnica do Grêmio. Acho que fica numa situação tão insustentável, porque aí é um combo, Rogério. Aí são 6 jogos sem vitória. Eu concordo contigo, sabe por quê? Por um motivo rudimentar. Eu não estou nem dizendo que eu concordo com o Grêmio. É chacoalhar um pouco o ambiente, não é só não isso. vão nem observar. E é um duelo de 6 pontos. O problema é humano ou não. Porque tem que fazer alguma coisa. E no futebol é assim. O que eu te perguntei ontem no Concentração, que tu repetisse o início da resposta do Mano quando ele foi questionado sobre isso, lembra? Sim. Qual foi o início da resposta do Mano? Vocês conhecem o futebol brasileiro. Sim. É isso aí. Ele Vocês conhecem o futebol brasileiro. E o que eu disse ontem, agora no intervalo, repeti para o Zé. Tá? O Grêmio, ele já está
não vou dizer sofrendo, porque sofrer, né, causa sempre um sentimento de algo ruim. Não, o Grêmio já está passando por uma intervenção, né, na sua direção, tá? Que eu considero positiva. Primeiro, no lado administrativo, de gestão da Arena, que aí claramente é o Marcelo Marques, lá com o seu CEO, que já está comandando isso, haja vista a diminuição do valor dos ingressos, haja vista que teve um número muito maior de assistência para o associado, nas rampas, inclusive, de acesso. Então, já tem ali uma mão direta. Aonde que tem, no meu entendimento, a intervenção e também positiva? Já no departamento de futebol. Porque nós estamos falando, desde a semana passada, o quê? Que quem é que está financiando e negociando o Roger Guedes? Que é o dinheiro do Celso Rigo e do Marcelo Marques. O grupo Marcelo Marques. Tá? E quem está na negociação é o Antônio Dutra, que eu nunca vou saber se é Júnior ou filho. Dutra Júnior. Antônio Dutra Júnior, que já está direto. Então, isso para mim é uma intervenção e correta do futebol. Já tem um Grêmio paralelo já. Claro, já tem. Claro. Fiquem os outros ali que não mostraram, no meu entendimento, competência para tal, haja vista como é que está o Grêmio hoje, tá? Já deixa assim, fiquem ali como... Agora é o rei da Inglaterra, né? Não é mais a rainha, é o rei da Inglaterra, fica melhor assim. Então fiquem ali, terminem a gestão, não chega no presidente Alberto Guerra, o presidente Alberto Guerra continua sendo o presidente para dizer o sim ou não, mas as ações estão sendo feitas por outros que não esses atuais dirigentes do departamento de futebol. E eu acho isso salutar. Por quê? Porque se o Grêmio, Marcelo Marques, principalmente ele, mas os seus pares, Antônio Dutra Júnior e o próprio Celso Rigo, se eles não acreditam no modelo do Mano Menezes, e que o Mano Menezes está fazendo hoje não é o correto, que poderia estar fazendo mais, então que já façam essa cirurgia agora. Já demitam a comissão técnica agora, nesse momento, e já tragam uma comissão técnica que seja do pensamento deles. Aí o Zé vai ficar feliz agora. Aí já oferece 900 milhões... Não, claro que estou brincando. Para o Vojvoda e a sua comissão para já iniciar o trabalho. Mas eu não sei, eu não sei. Vão oferecer, pode ter mas claro. eu não sei, daqui a pouco... Mas é que assim, ó, que pode ficar sendo muito... que o pensamento dos novos dirigentes seja o modelo Vojvoda? Eles têm certeza de que possam segurar uma pressão em cima de um treinador que trabalhou num clube que não teve pressão? Será que eles têm convicção disso? É o que eu digo, Salzano. Tendo a convicção, e o que eu disse ontem no Concentração? O Grêmio tem que achar o seu rumo. Claro. O Grêmio tem que ter uma convicção. Porque o que é o Grêmio, especialmente desde o final do ano passado? É absolutamente sem convicção alguma. Tá? O Grêmio estava chorando pela permanência do Renato, quando o Renato já tinha brigado com meio mundo da mídia, tinha um ambiente ruim aqui. Já decidido que ia embora. E queria ir embora, sabe? Também então, acho. Ficou o Grêmio moroso, aí o que o Grêmio ficou? O Grêmio ficou na história de o sonho de uma noite de verão, com um dirigente do futebol que viria com o treinador Tite, que recém saiu da seleção, e esse seria o dirigente para fazer a sucessão do Alberto Guerra, que é o Luciano Feldes, né, que falamos. Tá? E aí, daqui a pouco, esse castelo de cartas se desmorona e tu fica sem saber o que vai fazer, não tem quem seja o teu vice de futebol, tu vai e pega, por melhor competência que tivesse mostrado como secretário do Conselho de Administração, e pega o Alexandre Rossato para ser o vice de futebol. Qual era a experiência dentro do futebol? Qual era a experiência dentro de um vestiário? Não, então faz o seguinte, gruda ali o Guto Peixoto, que o Guto Peixoto já tem uma certa experiência de outro movimento, alguma coisa do gênero, sabe? Vamos ter... Cara, o Grêmio não tem rumo há algum tempo. Aí, claro, história primeiro no Quinteiros, porque não sabiam nem, provavelmente, qual era o modelo de futebol do Quinteiros. Aí começa a contratar jogador, conforme esse treinador queria, extrema velocidade, aberta, não sei o quê. Aí não dá, vem o Mano Menezes, vamos fechar tudo agora, não tem evolução, como tu disse, Salzano, apesar de eu discordar disso, mas, bem, o Grêmio tem que saber o que ele quer. Enquanto o Grêmio não souber o que ele quer,
não vai ter jeito, não vai ter solução. E o que eu espero, sinceramente... Me parece claro que o Grêmio sabe o que ele quer, que é diferente do que o Mano quer. Não, Grêmio quem? O Grêmio quem? O Grêmio é instituição. O Grêmio são dirigentes. É uma instituição. Com todo respeito, vamos chegar e botar nome nos dirigentes aí, porque a gente fala alguma coisa hoje, ser nome dos bois, vão achar que... É que a gente sai do campo e fica fazendo um cenário mas é isso aí. aberto, Mas e é aí a isso gente aí. não discute o Mas jogo. o cenário aberto reflete em campo. Tu lembra o Isso é evidente. Tu lembra o CEO do Bahia? Quando ele trabalhava, o Ferran Soriano, que ele escreveu? A bola não entra por acaso. É tudo fora do campo, Zé. Claro. É tudo fora do campo, cara. O campo é reflexo do que acontece Se os caras fora. são morosos, se eles não têm conhecimento de mercado, se não tem dinheiro, se eles não têm habilidade... Não tem convicção. Se eles não têm história... Convicção. Não anda. O campo vai falar, vai responder exatamente a isso. Eu vou tentar discorrer sobre o que eu falei, assim, que os dirigentes sabem o que querem, a torcida também sabe o que quer. E o Mano sabe o que ele quer. Ele quer levar o Grêmio confortavelmente para o final da temporada, sem o risco do rebaixamento. Tá errado? Porque quando ele chegou aqui, o cenário que se apresentava para ele era um cenário de risco de queda. Então, ele segue, né? Ele se impôs uma meta, no que ele não está errado, deste ponto de vista, que é manter a dignidade da instituição, não caindo pela quarta vez para a Série B. O torcedor, e um pouco o dirigente é torcedor também, sempre quer algo mais do que apenas o risco, eliminar o risco de queda. Quer um jogo mais produtivo, quer algumas vitórias, quer algumas atuações que encham os olhos. E isso não vê o torcedor e nem o dirigente no horizonte. Aí vamos para o fato concreto. A culpa é do treinador, é do grupo de jogadores, é da insuficiência técnica do grupo, é culpa da direção que contratou errado. Bom, cada um me parece que tem um pouco dessa culpa. O modelo do treinador é um modelo que, de alguma maneira, empobrece essa esperança do torcedor de um jogo com alguma dose de espetáculo para um jogo simplificado. Porque é o que dá. Isso é bom. Enfim, eu não te tiro a razão, mas... Fáticas aí, né, Zé? Até para concordar contigo. Ele pega o Grêmio em condições de classificação na Sul-Americana e passa em segundo. E depois eliminar na repescagem. E ele pega o Grêmio vivo na Copa do Brasil e cai na Copa do Brasil pro CSA. Tudo é justificável? Sim, mas são fatos. O Mano também tem suas, né, sua participação. Não vou dizer, né, sua maior responsabilidade, mas ele tem. É que esse é o maior risco que o Grêmio corre. Todos nós entendermos que é isso aí. Só que isso aí tá com 14º lugar e perto da zona de abaixamento. Mas é o que ele tem que evitar. Esse é o perigo. Tem que evitar. Tem coisas que o tempo corrige. Eu tava construindo esse raciocínio para dizer que vejo culpa em todos, nos dirigentes, nos jogadores, na comissão técnica, no treinador, no modelo. Para evitar de ficar alargando o espectro da análise e dizendo, não, porque se o Quinteiros foi mal, o Mano também pode ir mal. Porque a gente vê daqui para frente, não daqui para trás. A direção está confessadamente reconhecendo a sua parcela de culpa e responsabilidade na fragilidade técnica do grupo, está no mercado tentando trazer jogadores. Sim. Com a chegada desses jogadores, nós vamos poder nos permitir uma outra análise, que é, não evoluiu o time, os jogadores vieram, então a culpa é só dos jogadores, a culpa é só da direção? Quais são os jogadores que vieram? Só veio um que não é solução nenhuma. Aliás, o Grêmio está no mercado. Não estreou no Grêmio, né? Alex Santana. O Grêmio está no mercado e está trazendo jogadores. Que expectativa que tu criou sobre o Alex Não, Santana? zero. Tá. Quando tiver esses jogadores, aí nós podemos reavaliar, inclusive, o trabalho do treinador, porque todos os trabalhos são avaliáveis. Eu posso ter mais paixão por esse, menos por aquele, mas enquanto analistas aqui, nós estamos liberados para avaliar todo mundo. E vou ser bem sincero contigo, tá? Acho que o Balbuena na zaga acrescenta, tá? Acho que acrescenta. Carlos Vinícius, como centroavante, um grande ponto de interrogação, tá? Porque me pega um pouco, tá? O fato de que um centroavante com 30 anos tem menos de 100 gols na carreira. O Alex algo Santana. Que a gente precisa ver, tá? Se vier o Roger Guedes, bom, esse é um grande jogador. Acho que... E ele tem a cara do Grêmio. Tem técnica e tem
entrega, tem raça. Então, acho que pode acrescentar muito. O Alex Santana, ele foi uma pedida do Mano? Olha, Alex Santana é para agregar um pouco de experiência no eu setor, ter um reserva melhor. Eu não posso dizer nem sim nem não. A única coisa que eu posso dizer é o que foi publicizado, que o Filipão deu o aval porque foi técnico dele no Atlético Paranaense. Foi campeão com o Filipão, não foi? Então, é isso. Agora, o Mano Menezes, esse foi o único jogador que o Mano Menezes recebeu até agora. Tem o Mano Menezes já tentou colocar em jogo jogadores que foram contratados, seja ou não por indicação dos técnicos anteriores. Vou lembrar um. Quem é que, eu já disse aqui, quem é que batalhou pela vinda do Natan Pescador? Quem foi que falou pessoalmente, diretamente com o Natan Pescador? Era o Renato. Era o Renato, um treinador anterior. Isso aí. Quem é que pediu jogadores com características do futebol que gostaria de aplicar? Como Amuso, Quinteiros. O Mano, ele recebeu toda essa herança. E ele está se virando. Está se virando com o Camilo, está se virando, né, com os outros jogadores que ele recebeu, os meias. Ele deu declarações já claras que os 2 meias que vieram, cada um tem as suas características, mas não completam aquilo que ele tem de necessário. E o que nós vimos, né, no passado desses jogadores, seja com esse ou aquele treinador, é que realmente eles não resolveram. Ou nós esquecemos que o Cristaldo é contestado e que o Monsalve nos encanta, mas não resolve. Exato. Ou a gente está esquecendo que o Amuso corre e não produz. Não só corre. Então, como diz o Salzano, e eu concordo com o Salzano, o Mano tem responsabilidade também, mas é 10%. Se tanto, Salzano, 10% nessa história. Então, eu vejo outros atores aí, tanto da direção geral quanto da direção de futebol do Grêmio, muito mais responsáveis e responsabilizados por essa situação do que o treinador. Agora, esse é um jogo tão importante amanhã, tá? Porque tem o Grêmio, que é o 14º com 17 pontos. O Fortaleza ganhou do Bragantino, tá com 14. O Fortaleza é zona do rebaixamento. Sim, é 18º. Um ponto. Então, se der, vai ganhar no contragolpe. Esse é jogo de 6 pontos. Mas se o Fortaleza ganhar amanhã, eu acho que dá para começar a imaginar uma necessidade de reoxigenar, né? Não, se o Grêmio não ganhar, eu penso que aí é sentimento. Eu acho que a gente pode ter mudança na comissão. Mas aí, Salzano, nós vamos ter mudança por causa disso? Não, é que eu tenho quase pedido aqui para o Grêmio. O Marcelo Marques, o Antônio Dutra Júnior, eles têm uma convicção já do que eles querem para o futebol do Grêmio. Não só isso, um tanto quanto desejável de torcedor e até direção, como disse o Zé, de ter um futebol melhor. Isso todos nós queremos, que o Grêmio tenha um futebol melhor, que o Juventude tenha um futebol melhor. Mas a realidade a gente tem que enxergar. E a realidade é essa. Então, se a nova direção do Grêmio, que já está aí, né, dando as cartas, tem convicção de que o Mano não pode dar essa resposta, então que faça, não é, o divisor de águas justamente nesse jogo. E já traga alguém que seja da sua convicção. Mas tem que fazer de uma vez. Vai deixar esperar o ano terminar? Como aconteceu o ano passado? E a própria motivação, né? Se o Mano meio que entende, ele é baita profissional e tal, não vai deixar de entregar e tal. Mas se o Mano entende que ele não fica, que vai só arrastar o time até o final, mais um motivo para fazer a troca agora, se for o caso. A convicção é assim. Eu entendo que no futebol, às vezes, precisa de alguns impactos para tomar decisões. Então, demitir agora um dia do jogo contra o Fortaleza, mas assim, não dá. Mas não dá para demitir somente se perder amanhã, entendeu? Porque daí vai ficar sangrando a cada rodada. Não, venceu o Fortaleza, fica. Aí depois perde pro Fluminense, né? Agora tem que demitir. Empatou com o Fluminense, fica mais um pouco. Isso aí não. Tem que saber o que tu quer. Exatamente. O que tu quer. E aí, se for o caso, troca o treinador. Mas tem que chegar jogadores também, né? Balbuena tem que estrear, Carlos Vinícius tem que jogar, tem mais jogador para chegar. O Grêmio precisa elevar a qualidade do seu elenco. O Grêmio tem muito jogador de médio para baixo. Não tem assim aquele jogador
vou usar uma expressão aqui, inteligente ao ponto de, sabe, entender o jogo, mandar no jogo, responder pelo jogo. Eu vejo o Bright White assim, mas ele não é inteligente para jogar, ele é para se articular, para falar, para se expressar, mas não no jogo. Ele não é, sabe, ele não é o pensante do time no jogo. O Grêmio não tem esses caras, não tem. O Kahneman um pouco aqui, o Jassante um pouco ali, o próprio Bright White. Falta inteligência para jogar mesmo. Falta inteligência média no elenco do Grêmio. E vai ter que levar contratando jogadores. O Roger Guedes é um cara melhor de cabeça assim para jogar. Tem que ver o que vai ser feito, porque do jeito que tá, é bem como tu disseste. Se tu tá perdendo pro Fortaleza, se tu perder pro Fortaleza, o Fortaleza é o teu adversário direto, são 6 pontos. Aí já fica perto, não só o temor do desempenho, mas o temor da tabela real ali contigo. É isso que tu falasse. Quem é que tu tava... Desculpe, Guti. Tava fazendo referência inicialmente. Qual era o jogador? Do Bright White? De movimentação, de inteligência. Não tem. Pois esse é um grande problema, porque você vê, às vezes, um jogador que corre, se movimenta. Não quero aqui particularizar em nenhum, mas você vê que falta um pouco da inteligência tática para esse jogador. Isso, inteligência de jogo, não é nem inteligência fora ou dentro. E aí o jovem tem que ir aprendendo. De explicar os demais, de orientar os demais, de saber o que fazer. Vocês lembram o que o Roger fez com o Gabriel Carvalho? Ô Zé, não precisa ter nada, é positivo que eu vou falar. Gabriel Carvalho. O Roger disse, inclusive, numa coletiva, que ele estava colocando o Gabriel Carvalho como volante. Tudo isso é aprendizado para o jogador jovem, porque normalmente o jogador joga na base, ele joga sempre numa posição, numa função, e quando no mais não tem uma orientação tática maior. Tá? Eu até acho que até uma determinada idade não tem que existir mesmo. Tem que ser muito mais o lado lúdico, diversão do futebol. Mas depois, diria a partir dos 14 anos, já tem que começar a ter noção tática. Mas enfim, o Roger disse que botava ele de volante, para ele ir pegando isso. Então isso é importante para o jogador jovem que está subindo, com toda a vontade e com todo o deslumbramento natural, ele tem um pouco dessa consciência, que ele precisa pensar e aprender a movimentação tática. Claro, o treinador vai fazer isso dentro de campo, mas ele precisa também pensar por que está sendo isso, como é que é o conjunto dessa história toda. Isso aí, a média cognitiva isso é difícil. Por isso que quando eu falo nos critérios de avaliação, nos departamentos, é que às vezes só o número te dá uma amostragem, mas não dá o caminho todo. Tem que saber um pouco mais de quem atuou com esse jogador, de quem treinou esse jogador. Não, isso é fundamental. Hoje os caras tentam se aprofundar até nessas questões de comportamento, de tudo, como é que ele reage. Hoje em dia, os caras têm dados até assim, começa a errar passe quando o time está perdendo por 1-0 nos 30 minutos finais. É um cara que cresce quando o time na adversidade, sabe? Ou ao contrário. Eles têm todos esses dados. Tem todos esses dados. Então, tu consegue também aferir isso. Só que isso também eleva valor de jogador, né? Se ele é bom nisso tudo, na hora de negociar, tu não tem dinheiro. Eu acho que a gente tinha que parar, a gente fala muito na questão tática, diferença, tática da Europa para o futebol brasileiro, até de outros países aqui sul-americanos, talvez o mais destacado por treinadores lá na Europa seja a Argentina, enfim. Mas a gente tem que pensar também um pouco nisso. Por que o nosso futebol era dominante quando ele era meio apresentação, tal, e à medida que a coisa foi mais subindo para isso, para inteligência aplicada, a gente foi perdendo espaço para os europeus. Será que os europeus melhoraram tanto tecnicamente e os nossos pararam? Ou foi um outro aspecto de desenvolvimento que agregou a qualidade? Porque a gente continua cedendo grandes jogadores para grandes times, né? Ainda temos esses jogadores. Isso aí. Eu vejo, por exemplo, alguns caras que tu percebe que ele... Marquinhos é um cara inteligente, às vezes até peca na qualidade mesmo, mas ele é inteligente para jogar. Tem caras assim. Mas esses entram e permanecem. Exato. E até
sobem de patamar de prateleira na Europa. Thiago Silva da vida. Thiago Silva comanda defesas. É outra história. Sabe, tu pega um Bruno Guimarães. Bruno Guimarães é inteligente para jogar. Ah, mas na seleção eu não gosto dele. Bom, tudo bem. De quem que tu falaste antes sobre questão de nutrição? É do Richard, né? O Richard falou da comida. Da comida e tal. Eu vou lembrar um jogador... Pô, Turquia tem até churrasco, cara. Eu vou lembrar... É diferente, é verdade, churrasco, mas é. Pé no espeto, mas tem, eu vou lembrar um jogador aqui que foi jogador de Copa do Mundo, inclusive, nosso. Tá? E que sucumbiu no futebol espanhol, porque foi jogar no Valência e ele não comia frutos do mar, não comia peixe. E aí passava se alimentando de bolacha que ele comprava no supermercado. Tá? Lembra o que era esse? Viola. Sabe? Não comer. Então é um contexto todo. Cozinha marineira valenciana. Aí não dá. Mas eu não chego nem a tanto, mas, poxa. Porra, grande centroavante. Os ouvintes são terríveis, né? O Paulo diz assim, o coquinho do Bright é feio, tem que mudar o corte de cabelo dele. De chuquinha não dá. Para centroavante, não. O que tem a ver com o cabelo? Não tem nada a ver, O Ibrahimovic não jogava nada. Mas que ele tá jogando mal, ele tá jogando mal. Tá aí, horas. O Haaland não joga nada. Ó, esse aqui me embalou agora. Eu gostaria de saber a opinião do Rogério Amaral sobre o cabelo do Neymar. Os caras resolveram... Mas não tem nada que ver com o cabelo de aliás, ninguém. Cabelo não tem nada que ver. A gente Minha fala opinião bastante, é sobre o Neymar. A gente fala bastante do Grêmio aqui e tal, situação preocupante. O Santos também tá fazendo uma força para cair que é admirável, né? Empatou contra o Sport por 2-2, saiu perdendo por 2-0 na Ilha do Retiro. Mas eu tô com o Cristiano Silva, acho que 2 já foram. E, infelizmente, acho que o Juventude já foi. Somos um deles. Não, nós vamos ter um embate legal, porque eu espero que o Caxias não afine nessa reta final. Eu também espero, é isso aí. E eu acho que o indício do jogo de ontem é favorável a isso, que o Caxias sai perdendo, o goleiro do Caxias faz uma intervenção completamente atabalhoada, equivocada naquele gramado alagado, né, escorregadio, e ele se tira da jogada e o atacante da Ponte Preta faz gol. Mas o Caxias vai depois, empata, e no final, nos acréscimos, até o Gilberto Júnior estava narrando lá pela Rádio Caxias, está ouvindo? Sabe de quem? Sabe de quem e faz o gol nos acréscimos, o gol da vitória. Então me parece que os astros do futebol estão aí ao lado do Caxias. Eu espero que dentro de campo ele continue assim também. E não sei se no Juventude o Cláudio Tencati não vai perder o emprego. Até o Bruno Mucchi, ele colocou uma informação ontem no seu Twitter particular, repórter da Caxias, dizendo que já há uma discussão sobre o trabalho do Cláudio Tencati no Juventude. Pois mas é incompetente o Cláudio Tencati? O time é fraquíssimo. O time do Juventude o time é muito o Juventude já vem dizendo há horas, há mais de uma ou duas temporadas. Se enganou o Campeonato Gaúcho de novo. A defesa do Juventude, parece o Grêmio que escolhe zagueiro errado. Agora o Grêmio escolheu o Wagner Leonardo. É a pior do campeonato. Eu não quero criar confusão em fim de programa, mas o que vale para o Roger, para o Mano, vale para o Tencaten. Tencati. Deve ter algum cara lá que não está jogando bem, então é culpa desse cara. Mas não é um cara que está jogando mal. Todos estão jogando mal. Mas deve ter, o Juventude deve ter um 10 que está mal, então é culpa desse cara. Tu sabe que não é culpa dele. O 10 do Juventude até não é tudo isso, mas é um time que joga do meio para frente em conjunto. Inclusive o Juventude contratou um bom jogador, o Gabriel Veron, e que ascendeu, inclusive, tomara que o Carlos Vinícius faça isso com o Braithwaite aqui, reacenda o Braithwaite, porque a chegada do Gabriel Veron reacendeu o Gilberto. Então o Gilberto está fazendo gol, participativo. O problema do Juventude é do meio para trás, rapaz. Meio para trás. E ainda o Grêmio fez uma novela para contratar o Kaique ainda. Se a gente quiser ser compreensivo com o Juventude, o problema do Juventude é que ele tem um tamanho que é menor que o tamanho da maioria dos grandes clubes com os quais ele joga o Campeonato Brasileiro, do ponto de vista orçamentário. Claro. Sim. Por isso, é verdade. Aí é inevitável que os outros times tenham melhor qualidade de grupo e de jogadores, individualmente falando. Então joga dentro dessa realidade. Contrata uma defesa que seja consistente, joga com isso, e deixa de querer ser o atacante da vez ou a bola da vez para atacar. Entra nas suas condições.
Tu que é um cara que elogia sempre o Juventude no setor administrativo, Sim, até podia Eles sugerir estão pensando no SAF, né? Bom, aí é outra história. Aliás, ontem... É a história de salvar o clube e manter ele entre os grandes. Aliás, a informação... Se Caxias tem essa riqueza que nós estamos vendo agora com a crise tarifária dos Estados Unidos, eles podem manter um time na primeira divisão, sim. O nosso colega jornalista Roberto Jardim, que já escreveu alguns livros e tal, colorado, mas escreveu para o jornal Lance sobre o interesse do grupo do Qatar para comprar o Internacional. Que é o do PSG, né? Exatamente, o Al-Khelaifi. Isso surgiu faz uns 10 dias, 15 dias, e a matéria deu bola. Isso, e a matéria é o que tem de verdade nisso. Nesse surgimento há 15 dias. E realmente, eles têm o interesse de expandir o negócio e ser, aqui no Brasil, ter um grande clube representante no continente. E um deles poderia ser o Internacional, com investimento de 2 bilhões. Eu já falei, eu não gosto de tu ser multigrupos, mas fazer o quê? Eu não duvido de nada dessa relação do Internacional com o mundo árabe. Depois da negociação do Gabriel Carvalho, que caiu do céu, né? Contrariando bastante, para não dizer do todo, o que eram as negociações do mundo árabe, do futebol árabe. Não, mas tem um cronista aqui que achou que foi barato. Porque viu o Zidane praticamente jogando com a camisa. Quem é que foi? Não, acho que o Inter não vai ter o valor eu sei. Não, acho que o negócio. Ele encantou muito com 5 jogos. Assim. Ele aproveitou muito pouco tecnicamente o jogador. Isso me pareceu. Mas eu acho que ele também aproveitou pouco, né, Zé? Aproveitou pouco. E eu acho que o Internacional fez o melhor negócio da vida dele até hoje. Melhor até que o do Yuri Alberto. É difícil cravar isso, podemos como suspeita sim, mas daqui um pouco esse cara deslancha lá e joga bola e aí tudo que a gente disse tem que reconsiderar, porque ele é muito novo ainda, muito novo. Ontem, por exemplo, nós falávamos... Mas é a realidade de momento, né, Zé? A realidade de momento dele é essa que o Guti disse. As avaliações que ele teve da base eram que ele disparadamente era o melhor jogador da base do Inter e o que diziam, ele vai ser melhor que o Alain, vai ser melhor que os caras que estão aí. Mas o que adianta isso? O Henrique Mack não está indo lá, o Gabriel. Já com passe. O Gabriel? O Mack é Gabriel, não é? Sim, Gabriel Mack e o Henrique Menck. O Henrique Menck está com o passe fixado no como da Itália. Não, foi o que eu falei. O Henrique Menck não está indo lá. Eu entendi Mack, desculpe, Rogério. Eu posso ter falado Mack, mas errei a pronúncia. O Henrique Menck não está indo já, não foi dito que era o melhor goleiro da base desde os 12 anos de idade? Já não está indo com passe fixado para a Espanha, não é isso? Não, para a Itália, para o Como. Para a Itália, para o Como. Então, o fato de vir com informações da base não quer dizer nada. O Internacional tinha uma realidade com o Gabriel Carvalho, como disse o Guti, não quer dizer nada. Os caras que fazem as avaliações têm... mas a que vem para fora, o que vem para fora, tu me entendeste? O que é dito para mim, o que é dito para ti, para dar ressonância, entendeu? Eu preciso esclarecer isso. Depende da fonte, mas normalmente mesmo as confiáveis nossas, às vezes não vão dizer, esse guri aí tu pode esquecer. A minha fonte não é do tipo que faz promoção. Tanto que eu passei pro Cristiano ontem, o Benjamin tem problemas de tomada de decisão, tem problemas de passe, de sentido de posicionamento em campo. Ele é um jogador tido nas avaliações como com muita força, o Ganês que joga no Inter. Com muita força física, mas com uma série de precariedades. Ele já jogou no profissional? Talvez por isso não tenha jogado. Deixa subir para a gente ver. Deixa subir para a gente ver. Às vezes, grandes promessas da base não emplacam no profissional. Obrigado pela companhia de todos. Em nome de Stara, Produtos Dália, estamos encerrando ao 12h57 o Ganhando o Jogo desta segunda-feira, dia 28 de julho. Vento e frio em Porto Alegre. Boa tarde a todos. Você